overfitting, tá? A gente vai falar margin, sample e out of sample, e vamos começar a falar dos testes de robustez. A gente vai falar de distribuição de resultados, distribuição de parâmetros, a gente vai detalhar em sample e out of sample, e vamos já fazer uma introdução ao WFA, porque na próxima sessão a gente vai fazer só WFA, a gente vai fazer WFA manualmente, vai fazer o passo a passo, vai fazer junto aqui e ao vivo, tá? É um negócio que é bem trabalhoso, a gente tem que usar a planilha e tal, mas hoje a gente vai passar todo o conceito das coisas. E essa aula de hoje ela é muito importante, porque ela já começa a elevar a gente para outro patamar. E isso aqui, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai discutir hoje, é o que realmente tira o cara ali do nível iniciante, de pegar aquela estratégia que deu certo no backtest, botar na conta real e ver que ela vai perder dinheiro na conta real, ou então desistir no primeiro drawdown, né? Porque não tem a pessoa não tem ali a confiança na estratégia, né? Então, o processo que a gente vai ver aqui é o que faz a gente ter tranquilidade para rodar o robô na conta real e deixar o drawdown rolar, porque a gente sabe que aquele drawdown faz parte do negócio e que aquilo vai ser esperado, tá? Então, deixa eu só... Eu tenho uns tópicos aqui do que eu queria falar, vou botar na minha colinha aqui do lado, para não esquecer de falar nada. Embora esteja bem detalhado aqui no mapa mental. Vamos lá, falando de overfitting, tá? A gente já viu na última aula que o overfitting é quando a gente roda uma otimização e a nossa curva de capital, ela se adaptou perfeitamente ao que rolou no passado, né? É como se a gente estivesse viciando os dados para aqueles dados que ele conheceu. A otimização, a gente rodou ali em 5 anos, né? Então, o que o algoritmo de otimização vai fazer? Ele vai buscar ali quais são as melhores configurações. Ou seja, como se ele estivesse viciando os dados para funcionar ali naquelas condições de mercado, né? E a gente simplesmente acreditar que um backtest, uma otimização que a gente rodou ali no passado, vai performar bem em conta real, é um pensamento meio inocente, né? Porque o que garante que aquele backtest, ele simplesmente não foi fruto do acaso, aquela parametrização em específico se beneficiou de uma série de eventos que fizeram aquela estratégia ser muito lucrativa no passado, mas o que garante que ela vai performar bem a partir de amanhã, quando eu ligar ela em conta real, né? Então, a estratégia, ela, de fato, ela possui um edge, e o edge é aquilo que a gente falou, talvez, na primeira ou na segunda aula, né? Que é uma vantagem competitiva em relação aos outros players, né? Alguma coisa que os outros players não estão enxergando, ou ela tá explorando ali uma ineficiência do mercado que realmente ela existe, né? Aquela ineficiência, ela é lucrativa ao longo do tempo, né? Que também pode ser chamado de alfa, né? A estratégia, quando a gente rodou essa otimização, a gente de fato encontrou um edge, ou a gente simplesmente está encontrando eventos que a estratégia se beneficiou desses eventos, né? E esse caso em específico é o que a gente chama de overfit, né? Ela está sobreajustada em cima daqueles dados. E aí existem 2 tipos de overfit, que é o overfit por ruído e o overfit orientado a eventos. Qual que é a diferença desses 2 cenários, né? O mercado, ele tem um movimento natural, né, de um determinado ativo, que a gente chama de price action, né? Cada ativo tem a sua natureza de movimentação, né? Alguns ativos são mais voláteis, outros são menos voláteis, outros são mais lateralizados, né? Outros têm pernadas de alta, tendências muito fortes, como, por exemplo, o milho, por exemplo, que é um ativo sazonal, né? Que ele pega a sazonalidade, né? Então, tem tendências muito fortes. Outros ativos não são ativos de tendência, né? São ativos que são mais laterais. Então, cada ativo tem a sua característica, né? Só que dentro desse price action, e principalmente quanto mais você diminui ali a granularidade dos dados e do time frame, existe muito ruído ali dentro. Os players simplesmente estão trocando operações ali, mas ninguém está movimentando o preço muito a favor da compra, muito a favor da venda. Tem ruído ali no meio dos dados, né? E, às vezes, um algoritmo, uma estratégia, ela pode estar, quando a gente roda uma otimização, ela pode estar sendo muito lucrativa porque ela está se beneficiando de ruídos ali ao longo do tempo,
e não necessariamente ela encontrou um padrão lucrativo. Ela está simplesmente ganhando dinheiro em cima de ruídos. Tá? E aí a gente chama isso de overfit por ruído. E aí quando eu falo que a estratégia ela é ruim porque ela está operando ruídos, não é isso. É dizer, quando você roda uma otimização, a melhor parametrização que veio ali, não necessariamente aquela melhor parametrização encontrou um edge. Ela pode simplesmente ser a melhor porque ela fez vários trades ali ao longo do tempo e a gente não consegue enxergar isso a olho nu, olhando uma curva de backtest, que ela explorou pequenas aleatoriedades ali no movimento do preço e que essa parametrização ela foi a vencedora ali na nossa otimização, sendo que eu posso ter outras parametrizações aqui que elas vão ser ignoradas, porque elas estão mais aqui elas não são as melhores, elas estão aqui, e aqui de fato eu posso ter uma parametrização que encontrou uma vantagem, mas eu vou ignorar elas e eu vou usar uma parametrização que ela está overfitada, tá? Porque ela encontrou um ruído ao longo do tempo e se beneficiou disso, tá? E qual é o outro tipo de overfit? Aqui está o que eu acho. O celular ficou ouvindo aqui. Desculpa. Qual é o outro tipo de overfit? São overfit orientados a eventos. O que isso quer dizer? Para dar um exemplo que fique claro aqui. Vamos lá. Eu vou montar uma situação fictícia aqui, tá? Uma estratégia que ela tem um take profit gigante. Tipo assim, de 10%. Vamos imaginar isso. E que é o que acho que muitos de vocês usam essa abordagem de ter um take profit gigante, só que movendo o alvo, né, para pegar longas tendências, né? Ou seja, eu quero botar um take profit que ele não vai ser batido, propositalmente, não é para ele bater no take profit, justamente para eu conseguir pegar uma pernada longa do preço. E aí eu vou fazendo um trailing stop, né? Um stop móvel, independente de qual seja a abordagem, né? O preço vai subindo, estamos exemplificando uma compra aqui, e eu vou subir no meu stop até que o preço volte nele. E aí eu posso ter trades gigantes, né? Mas que aí tá, essa é a nossa estratégia, ela faz isso, ela tem um take profit de 10% e na média, em 99% das vezes, o meu take profit ele vai ser pego quando o preço volta no take profit, né? E aí vamos supor que na média essa estratégia ela tem 1% de take profit, né? 1% da variação do preço ali, na média, né? Ao longo do tempo ela ganha em média 1%. Só que o meu take profit é 10%. E aí então imagina que quando eu estou rodando um backtest e ocorreram alguns eventos ao longo do backtest, e esses eventos podem ser notícias, por exemplo, podem ser eleição, alguma coisa assim, né? Depende do mercado. E aí, em alguns eventos no passado, no meu backtest, o take profit de 10% bateu. E aí aquele trade estourou, jogou minha curva de capital lá para cima, né? E ao longo do tempo, isso aconteceu 3, 4, 5 vezes. E aí isso jogou a lucratividade do meu trade system lá para cima. E aí essa parametrização, quando eu estou rodando uma otimização, essa parametrização se beneficiou desses eventos, que jogou o meu resultado lá para cima, enquanto as outras, elas operaram na média, né, que é aquele trade de take profit de 1%, só que essa, como ela pegou 5 eventos, 4 eventos de 10% de take profit, jogou muito para cima. E aí, quando eu rodo minha otimização, ela vai ser a melhor, e aí, beleza, eu vou usar essa parametrização aqui. Ela vai ter uma curva de capital linda, né, e muito melhor do que as outras, mas quando eu botar em conta real, qual que é a chance dela se beneficiar desse tipo de evento ao longo do tempo? É baixíssimo, né? Pode ser que nunca mais aconteça um evento desse. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas aquilo não é a média da estratégia, né? Aquela estratégia ela não é boa porque ela encontrou um alfa muito bom. Ela é boa porque ela se beneficiou de eventos que aconteceram no passado e que são eventos aleatórios. Ou seja, ela não encontrou um padrão lucrativo. Ela encontrou uma ineficiência no backtest, nos dados, na otimização, que tornaram ela muito lucrativa. E eu estou dando um exemplo positivo, isso pode acontecer ao contrário, né? Eu posso ter uma parametrização que ela é boa de fato, mas aconteceram eventos que jogaram ela para baixo e eu vou te considerar essa parametrização porque eu não estou nem enxergando ela, porque no resultado do meu backtest ela foi ruim, tá? Então, são esses dois tipos de overfitting que são os mais comuns, né? O overfit por ruído e o overfit orientado a eventos. E como que a gente evita esse tipo de coisa, né? Como que a gente evita que uma estratégia se beneficie desse tipo de overfitting orientado a eventos, né? A primeira coisa é a gente precisa aumentar a significância estatística.
e durante a aula de hoje eu vou falar muito esse termo, tá? Significância estatística, significância estatística. O que isso quer dizer? Quanto maior a minha amostragem de dados, mais significância estatística eu tenho. Ou seja, maior a chance daquela probabilidade não ser fruto do acaso. E, de fato, eu tenho encontrado alguma coisa ali, algum padrão que acontece e que se repete ao longo do tempo. Tá? Isso reforça aquilo que a gente já vem falado aqui, que a gente precisa rodar backtest longo justamente por isso, para a gente ter uma significância estatística grande, né, alta. E tem aquele exemplo clássico, né, que todo mundo aprende isso na escola, que é o cara e coroa, né? Qual é a chance se eu pegar uma moeda que não é viciada e eu jogar ela 10 vezes, de eu ter cara e ter coroa? Talvez 10 vezes eu consiga ter 8 caras e 2 coroas, né? 7 coroas e 3 caras, né? Se eu jogar 10 vezes, eu posso até mesmo ter 10 caras, né? É difícil? Mas, ou seja, eu estou jogando poucas vezes, estou jogando 10 vezes. Então, aquela minha probabilidade ali, ela não necessariamente vai acontecer, né? Mas se eu pegar 100, se eu jogar 100 vezes a moeda, se eu jogar 1000 vezes a moeda, muito provavelmente eu vou ter 50% de cara e 50% de coroa. Isso é a probabilidade, né? É a mesma coisa ali da chance de nascer menino, de nascer menina, etc. Né? Então, o que eu preciso para que aquela probabilidade tenha significância? Eu preciso de um espaço amostral grande. E aqui no trade não é diferente. Se eu estou testando 10 trades, eu posso ter 100% de taxa de acerto. E eu vou dizer, caramba, eu achei uma estratégia que não perde nunca. Mas, porra, eu testei 10 trades. Se eu testar um mês, uma estratégia que eu faço uma operação a cada 2 dias, eu vou ter 10 trades. Aí o meu mês pode ser excelente. E eu vou dizer que eu encontrei uma estratégia excelente? Não, não faz sentido, né? A mesma coisa ao contrário. Eu posso testar uma estratégia um mês, ela ser horrível, perder 90% das operações, quer dizer que ela é horrível? Também não. Né? Então eu preciso ter significância estatística. Como é que eu aumento a significância estatística? Como é que eu obtenho significância estatística? Aumentando a quantidade de operações. Ah, Caio, mas pô, a minha estratégia, eu testo ela em 5 anos e ela faz só 300 operações. Cara, infelizmente, ela tem uma significância estatística baixa. E aí, quer dizer que ela vai ser ruim? Quer dizer que todos os testes que eu fizer nela, vão ser ruins? Não. Quer dizer que eles vão ser menos confiáveis do que uma estratégia que faz 3.000 operações em 5 anos, 4.000 operações em 5 anos, 2.000. Ela vai ter uma significância estatística menor. Não quer dizer que ela é ruim. Quer dizer que os testes serão menos confiáveis. Tá? E como que eu aumento a significância estatística? Ou seja, como que eu aumento a quantidade de operações? Já que eu não tenho, por exemplo, a XP, a gente estava até falando disso antes de começar, né? A XP me dá 5 anos de dados. E a minha estratégia, paciência, a minha estratégia faz 300 operações em 5 anos. Eu tenho que alterar a minha estratégia, porque senão ela não serve? Não. Uma opção é você testar
em outros ativos, tá? Ou seja, eu estou concebendo essa estratégia para operar em mini índice, tá? E aí eu só consigo, ela me dá 300 operações em 5 anos. Cara, testa ela no dólar. Eu sei que cada ativo ele tem uma natureza de movimentação diferente, tá? Mas quanto mais ativo, se for esse for o caso da sua estratégia, se ela opera pouco e você precisa aumentar a significância estatística, você precisa buscar oportunidades disso acontecer, né? Então você precisa testar em outros ativos. Ah, mas ela só funcionou no índice, não funcionou no dólar. Eu vou descartar? Não, mas assim, desde que ela não seja totalmente horrível no dólar, assim, quanto mais ativos ela for bem, ou ela no mínimo não for mal, maior a robustez daquela estratégia, tá? E essa é uma das técnicas para aumentar a significância estatística. E isso é muito mais comum da gente fazer no Forex, por exemplo, porque que a gente está operando ali pares de moeda, é difícil na B3 porque a gente tem poucos ativos líquidos, né? Basicamente, para a gente fazer day trade, a gente tem índice dólar, né? Aí, sei lá, a gente vai usar Petro para fazer day trade, ela tem liquidez, beleza, tem liquidez também. Você pode testar ali a sua estratégia em alguns papéis, os papéis mais líquidos, né? Desde que ele tenha liquidez. Ou então, se a sua estratégia for de swing trade, aí beleza, você vai ter mais ativos para poder testar, né? Porque a gente tem mais opções com uma liquidez aceitável para operar swing trade. Mas, por exemplo, eu estava falando do Forex, né? Mas você tem tem mais de 20 moedas lá que você pode testar isso para tentar aumentar a significância estatística da sua estratégia. E nada impede que você tenha uma estratégia aqui de mini índice e vá testar ela lá no EURUSD. Nada impede. Obviamente, ela não vai ter o mesmo comportamento, né? Ela não vai ter a mesma parametrização, porque a volatilidade é completamente diferente, né? Mas você pode otimizar ela nas duas, né? Simplesmente para saber se existem padrões lucrativos nos dois ativos, né? Testa lá na Libra, com dólar, enfim, no JBY. É uma alternativa para você aumentar a significância estatística desse padrão que você está querendo testar, tá? E aqui eu botei que quanto maior o período, menor a chance de aleatoriedade, né? Que é o caso da moeda lá, né? A gente sabe que é 50% de chance. Se eu aumentar o período, menor vai ser a chance de eu ter resultados aleatórios, né? Eu já falei aqui a primeira opção, né? Que é a gente testar na verdade, a primeira opção é a gente aumentar a quantidade de histórico. Se a gente não puder aumentar, a gente tem que ir aqui para a segunda opção, que são os múltiplos ativos, né? E a gente precisa respeitar a natureza da movimentação de cada ativo, né? Não quer dizer que se uma estratégia não for boa em todos os ativos ela não presta, né? E a terceira opção são testar em múltiplos time frames. Quanto mais opções de curvas é interessante você encontrar na sua estratégia, mais robusta ela é, tá? Obviamente, para testar em múltiplos time frames, a gente vai ter algumas limitações que dependem da característica da estratégia, né? Por exemplo, a minha estratégia ela opera na abertura do mercado, ela, sei lá, ela verifica se teve um gap, vai fazer tal coisa ali na abertura do mercado. Obviamente, eu não posso testar isso em múltiplos time frames, né? Eu não posso testar uma abertura de mercado no gráfico de 1 hora, porque já passou 1 hora da abertura do mercado. Então, tem que ver se faz sentido isso para a sua estratégia, né? E isso é uma forma indireta também de aumentar a quantidade de trades avaliados, né? Porque se eu estou testando ali ela aqui nos 5 minutos, ela fez 300 operações em 5 anos, aí eu vou testar ela no 15 minutos, vou testar no 30, e aí eu vou avaliar mais operações, né, para saber se aquilo ali de fato é um padrão lucrativo, e obviamente a parametrização ela pode ser diferente, né? Muito provavelmente sim, entre os time frames. Né? Beleza, isso, e essas são as 3 principais formas da gente tentar evitar um overfit orientado a eventos, tá? E aí, a gente tem uma técnica objetiva para calcular um overfitting, que é o overfitting score. Essa é uma métrica que ela não é, pelo menos eu não considero que seja um negócio excludente, tipo assim, não passou nisso aqui, eu vou abandonar essa estratégia. Mas ela levanta uma bandeira vermelha, uma red flag de que
você tem que dar uma olhada nessa estratégia se ela não estiver de acordo com o que a gente espera, né? E vamos ver como que a gente faz o cálculo desse overfitting score. Ela é uma técnica para avaliar de forma objetiva, né, os sinais de overfitting, eu já falei. E aqui eu coloquei o descritivo do que a gente tem que fazer, mas para exemplificar melhor, eu vou mostrar essa planilha aqui para vocês. Vamos lá, o que é isso? Antes dessa, eu vou mostrar essa. O que é essa planilha aqui? Eu tenho aqui um CSV com um conjunto de dados que eu gerei de uma estratégia minha, tá? Imagine o seguinte, aqui são as datas de operações, imagina que essa estratégia ela faz uma operação por dia só, tá? Aqui não é o caso, porque eu compilei os dados, tipo assim, se ela faz 3 operações por dia, eu compilei o resultado do dia em um dia só, tá? Mas imagina que ela faz uma operação por dia, e aqui está a data, né? Aí eu tenho dados desde janeiro de 2016, e aqui ela começou com R$5.000 e foi rolando. No segundo dia, ela perdeu R$3, no terceiro dia, ela ganhou 12, com mais 3 aqui, 16, e assim vai. 15, desculpa. E assim vai, né? Aí eu tenho a variação, essa coluna balance, é a variação do saldo ao longo do tempo. E ignore a coluna equity e a coluna deposit, não importa aqui no nosso teste. E aí, o que eu fiz? Eu calculei a diferença de um dia para o outro. É isso menos isso. Calculei a diferença... é porque ele tá... Tinha que mudar o... eu calculei a diferença de um dia para o outro para eu saber quanto que eu ganhei em cada dia, né? Aí eu perdi 3, ganhei 15, ganhei 47, 24, perdi 60 aqui, e assim vai, né? Eu fiz isso para todo mundo. E aí eu transformei isso nessa planilha aqui. O que eu fiz? Eu ordenei, aqui eu tenho colunas ocultas aqui, que são aqueles dados que estão na outra planilha. Eu criei um ordenador aqui, um índice, e aí eu peguei essa coluna diff, aqui, que é a diferença do saldo, e mandei ordenar do maior para o menor. Só que eu considerei os dados absolutos, ou seja, menos 3 vira 3, menos 60 vira 60, e assim vai, tá? Eu não tenho dados negativos. Eu ordenei aqui. Qual que é o objetivo aqui dessa abordagem? Imagina que eu tenho um gráfico de dispersão, onde cada pontinho ele é um trade, né? E aí eu vou ter trades que são muito fora da curva. O que o overfitting score ele quer encontrar? Ele quer encontrar, ele quer responder se os pontos que são muito fora da curva, ou seja, pode ser um overfitting orientado a evento, porque esse trader ele se beneficiou daquele trade de 10% lá, mas que está completamente fora da realidade. Eu quero saber se a minha estratégia ela está ganhando muito por conta desses caras dos outliers, entendeu? É isso que ele vai calcular. Então, imagina que eu tenho um gráfico de distribuição, que é aquele gráfico que tem lá no Botspot, que eu já mostrei para vocês, só não vou abrir aqui porque vai demorar. E aí, cada pontinho, ele representa uma operação, né? Ou então um saldo de um dia. E aí, se eu tiver alguns pontos fora da curva que eles sejam responsáveis por levar o meu resultado para cima, então o overfitting score quer identificar isso. Então, voltando para a planilha, o que eu fiz? Eu ordenei eles do maior para o menor e eu plotei esse gráfico aqui. Ou seja, olha só como o impacto desses caras aqui, ó, eu tenho poucos trades acima de R$200, né? De 200 para cima. Eu tenho vários aqui no 200, ó. A gente consegue ver aqui por aqui também, ó. Eu tenho vários com R$200. Isso aqui está com um contrato, né? Por quê? Porque o alvo dessa estratégia é 1.000 pontos. E aí eu tive alguns dias que ele fez 1.000 pontos. E eu tive alguns dias que fez mais de 1.000, porque ele fez mais de um trade, né? Conseguiu ter mais de um gain no dia. E um dia ele teve um dia aqui específico que ele conseguiu fazer pegou 2 trades de 1.000 pontos. Né? E aí tá. E eu ploto esse gráfico para ele me mostrar do maior para o menor a frequência de operações. Aí, ou seja, eu tenho vários aqui, ó. Vários aqui que eu estou aqui nessa faixa de R$60, mais ou menos. Né? Eu consigo ver dessa forma no gráfico. E aí, como que a gente calcula o overfitting score? Eu vou pegar o total de operações, 986, e eu vou pegar os 1% maiores.
que são os da frente. E aí não importa se é positivo ou negativo, tá? Porque eu não quero saber, porque eu quero saber o impacto disso para trás também, né? Se os trades negativos estão impactando na performance da minha estratégia, né? Os negativos fora da curva, no caso. E aí eu vou calcular 1% de 986, que foi 9,86. Só que eu não posso avaliar 9,86 operações, né? Aí eu vou arredondar para 10. Então, o total de todas as operações foi de 7.400, o total, não o número de operações, né? O total do saldo, né? Considerando tudo absoluto. Foi de 74.470. E aí, quanto que é a média dos 1%? E o que eu fiz aqui? Eu peguei os 10 primeiros, fui aqui da linha 2 até a linha 11 e tirei a média deles, tá? Qual que é a média desses caras? Foi 254,3. E depois eu vou tirar a média de todos, considerando os 10 primeiros. Aí vou tirar a média de todo mundo e quanto foi? 75,52. O que é o Overfitting Score? Ele é a média dos 1% dividido pela média de todos. Porque eu quero entender se os meus 1% representam muito do meu saldo total, né? E aí, ou seja, eu tive um overfitting por evento, né? E aí o meu overfitting score aqui foi de 3,36. Aí, isso é muito, isso é pouco? Isso é pouco, tá? Não tem overfit nessa estratégia. Se a gente começar a ter de 12 para cima aqui no overfitting score, já é um indicativo de que, cara, muito do meu resultado está vindo de 1% das operações, tá? Então a gente levanta uma bandeira vermelha para investigar. De fato, por que acontece? Por que esses 1% aqui estão ganhando tanto, né? É algum erro no meu backtest, algum problema de dados? Aí eu preciso investigar, tá? Como eu falei, isso não é excludente, mas você precisa olhar com mais calma. Beleza. E aí, voltando para cá, o Refit Score. Aí eu botei aqui o passo a passo, né? Ele é a média das 1% das operações mais lucrativas dividido pela média total das operações. E aí, como que a gente faz para evitar o overfitting score, né? A gente tem 3 abordagens básicas. A gente pode usar o overfitting score como uma função de avaliação. Lembra que a gente viu na última aula? A gente pode dizer para o MetaTrader fazer uma otimização com base no cálculo que a gente escolher. A gente pode dizer para o MetaTrader para ele calcular o overfitting score automaticamente no final da otimização. E se for acima de 12, por exemplo, ou acima do valor que você considera aceitável, 10, ele nem traz esse resultado na otimização, porque eu já sei que esse cara está overfitado, então eu nem quero olhar ele no resultado da minha otimização. Obviamente, isso precisa ser implementado, tá? Dentro do robô. E aí, a galera que usa o One pode usar o SDK. Beleza, qual é a segunda abordagem, que é uma abordagem menos agressiva, digamos assim? Eu não vou excluir o cara que está com o overfitting score muito alto, eu vou apenas penalizar ele. Ou seja, eu quero que, se eu encontrar indícios que ele tenha com esse tipo de overfitting, do 1% maior que a média, eu vou diminuir a nota dele. E aí, de novo, você tem que implementar uma função de avaliação. E aí, como é que a gente diminui uma nota? Você pode, por exemplo, pegar o fator de lucro, por exemplo, ou o fator de recuperação e dividir pelo overfitting score. E aí o valor de avaliação vai diminuir. E aí, então, um cara que ele não está overfitado, ele vai subir em relação a esse, ele vai cair no ranking da otimização, tá? Essa é uma abordagem ali no meio do caminho, né? Ela não é tão agressiva, ela não vai tirar o cara, ela vai só penalizar. E tem uma terceira abordagem, que é eu vou remover os trades com 1% acima da média da minha amostragem de dados. Ou seja, eu vou rodar a minha otimização e aí aquele trade lá de 10%, no final eu vou pegar todos os trades, né? Inclusive esses que estão estourando para cima, e eu vou ver, cara, esses aqui são os 1% mais lucrativos. Eu vou remover da minha amostra e recalcular a minha métrica. E aí, essa vai ser a minha métrica final, removendo esse cara da amostragem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo um outlier. Ou seja, eu estou eliminando a chance de overfit da minha amostragem. Ou seja, eu vou ter curvas que todos os trades ali estão dentro da média, né? São trades mais passíveis de acontecer em conta real, tá? Então, essa é uma abordagem, talvez seja a melhor abordagem, né? Porque eu estou normalizando a minha curva do meu backtest, tá? Mas também precisa implementar lá dentro do EA para fazer essa lógica, né? Ok.
Oi. Tipo assim, vamos dizer que eu tô com uma estratégia, daí eu fiz uma otimização lá e vamos dizer que seja algo simples, assim, cruzamento de média. 10 e 30, por exemplo. Daí eu removi esses 1% e fiz novamente e ela ficou totalmente, tipo, bem fora desse 10 e 30, sei lá. Ficou 5 e 50. Então quer dizer que a estratégia não era robusta, podemos dizer assim. Mas se eu tirando esses 1% e elas ficaram com os parâmetros muito próximos, quer dizer que a estratégia pode ser robusta, né? Você não É, está overfitando tanto ela. assim, nesse caso, eu não diria que a estratégia não é robusta. Talvez ela possa ser. Eu diria que o parâmetro 10 e 50 não é um bom parâmetro. Se a estratégia é robusta ou não, isso é pouca informação para dizer, tá? Mas, por exemplo, você encontrou que o 10 e 50 é uma parametrização boa, né? A média de 10 com a média de 50. E aí você rodou essa. E aqui eu falo que você precisa implementar isso no robô, mas não precisa, né? Você pode simplesmente pegar os resultados e jogar para o Excel e tratá-la no Excel para ver como que fica, né? Que é o que eu fiz aqui, basicamente, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, aí você pegou 10 e 50, né? A melhor parametrização rodando com otimização. Aí eu vou calcular o overfitting score, peguei os 1% maiores, tirei. E aí, cara, não ficou bom, ficou ruim com 10 e 50. E aí você pega o 11 e o 50, ou o 11 e o 51, e você faz a mesma coisa. Se ficou ok, mesmo sem os 1%, ok, dá uma parametrização boa. A 10 e 50 estava overfitada. Não quer dizer que a estratégia é ruim, quer dizer que aquela parametrização ela é ruim, ela é overfitada. Agora, pode acontecer também o seu cenário, tá? Tipo assim, a 10 e 50 não é boa e a próxima é a 47 com a 22 e a outra é a 35 com a 97, sabe? Parâmetros totalmente discrepantes assim, e aí sim, ali, o que está acontecendo? Você está overfitando vários clusters de configuração, sabe? E nenhum deles é robusto o suficiente. Essa estratégia eu descarto, entendeu? Quando ela não tem uma estabilidade na parametrização, tá? Beleza, valeu. Beleza. E para a gente fazer esse teste aqui do... Alguém queria perguntar alguma coisa? Não, só queria perguntar se você tem que avaliar a soma dos trades no dia, né? Não, você pode fazer trade a trade. Eu fiz o trade do dia porque eu compilei no dia, porque o meu arquivo aqui ele já estava assim, tá? Mas você pode fazer trade a trade. Não precisa compilar no dia, não. Certo. Mas aí no caso, estratégias que tem, por exemplo, um alvo, igual você falou, em vez de colocar um alvo, um gain muito alto, eu fixar desde o início da otimização que o meu ganho é 500 pontos, por exemplo. Aí meu ganho máximo sempre vai ser R$100. E se eu rodar uma otimização, então a chance dele ser overfitado é menor porque ele sempre vai buscar R$100. Então, assim, ele nunca vai passar disso. Nesse caso, muito provavelmente você não vai ter um overfitting por eventos, entendeu? Não vai acontecer nessa estratégia, entendeu? Vai ser difícil. Talvez, eu não vejo nenhum cenário onde esse tipo, por exemplo, a minha estratégia é 200 de stop loss, 500 de take profit, e sempre vai ser stop loss take profit. Nunca vai acontecer outro cenário além disso. Então, eu não vejo motivo para uma estratégia overfitar dessa forma, entendeu? É muito da estratégia. Ô, Caio, só se num dia ele fez 10 e ganhou 10 vezes, assim, né? Isso, só se acontecer uma série de eventos, exatamente, é verdade, bem observado. Isso pode acontecer, tipo, nesse dia teve 10 operações que me deram lucro cheio em todas, isso aconteceu 4 vezes ao longo do histórico, jogou meu resultado lá para cima, mas é um resultado que vai acontecer 1% do tempo, tipo isso. Então, é por isso que eu perguntei da questão de somar os 3 do dia, porque se você fizer isso, aí você pega justamente, às vezes, um dia que é atípico, né? Sim. Aí você pode fazer uma análise mais completa. Então, beleza. Exatamente, está correto o raciocínio aí. E aí eu botei só uma observação aqui, para quando a gente fazer esse tipo de teste, é bom a gente usar lotes fixos, tá? Sempre que a gente estiver testando uma estratégia, é bom a gente, testando se ela é boa ou não, a gente não está testando aqui gerenciamento de risco ou abordagens mais efetivas para gerenciar o capital ou position size, a gente está testando se ela é lucrativa ou não, se ela está overfitada ou não. É sempre bom a gente usar lotes fixos. O que eu falo lote fixo? Cara, o backtest inteiro é com um contrato. Tipo assim, eu não vou fazer assim, um contrato, e quando eu ganhar mais R$1.000, eu vou começar com 2 contratos. Quando eu tiver mais R$1.000, eu vou botar 3 contratos.
porque isso vai gerar uma discrepância nos resultados ao longo do tempo, que no final eu posso ter um trade muito lucrativo, mas por que ele está muito lucrativo? Porque a minha mão já está muito maior do que a mão do início, certo? Tipo assim, se no final eu estou operando 50 contratos e no início eu estava operando com um, esse tipo de teste do overfitting score não faz sentido, porque no final eu vou ter um trade gigante que em pontos ele é a mesma coisa que no início, né? Só que o meu teste ele está me direcionando para uma análise que não vai dar certo, entendeu? Então é bom a gente sempre testar lote fixo, tá? O Caio, quando faz também em ATR, pode dar umas discrepâncias assim, não? Por exemplo, tinha algumas estratégias em ATR, por exemplo, nesse Treasury Day ou mesmo quando teve Circuit Break, você vê que tinha um salto gigante, assim, ele pegava o movimento inteiro, mas é muito difícil isso acontecer, né? Mas por causa do ATR, né? Por exemplo, justamente quando a gente usa indicadores de volatilidade, ele pode estar se beneficiando ali de eventos como o coronavírus, como o Joesley Day, que tipo a volatilidade estourou, o meu alvo foi lá para cima e pegou, ou então o meu stop pegou, né? E você vai estar piorando a sua estratégia, né? Se no caso for um stop, né? Na verdade, talvez aquele cenário nem aconteceria ali no live trading, igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá, que ele tomou um stop de 3.000 pontos, que nunca ia acontecer, porque a operação nem ia abrir, né? Então, esse teste aqui, ele pega eventos dessa magnitude que você pode simplesmente, a olho nu você não pega, né? E aí, quando você vai fazer uma análise mais fina, você encontra isso e você pode, talvez, excluir esse cara lá do seu teste, por exemplo. Beleza, o que a gente ia falar sobre overfitting, e eu queria mostrar o overfitting score porque eu acho uma métrica bem bacana, assim, cara, ninguém fala sobre isso aqui, eu nunca vi ninguém comentando sobre isso aqui. É uma abordagem objetiva, né, de você tentar encontrar pontos fora da curva e você tentar normalizar a sua estratégia, porque o que a maioria das pessoas, o mercado às vezes ele é muito contra-intuitivo, né? O que a maioria das pessoas pensa, pô, beleza, essa estratégia ela estourou, ela pegou 5 trades de 10% ao longo do tempo. Esse backtest ele é muito bom, né? Essa estratégia, ela olha o tipo de evento que ela captura, né? Mas, cara, na vida real isso não vai acontecer, entendeu? Então você não quer isso na sua amostragem de dados. Você quer saber se a sua estratégia é boa, você não quer saber se o seu backtest foi bom, entendeu? Essa é a diferença do mindset, entendeu? Eu não quero fazer um backtest lindo, eu quero saber se a minha estratégia ela encontrou um padrão lucrativo. É isso que eu quero. Independente se ela vai ter um fator de recuperação de 50 ou se ela vai ter um fator de recuperação de 15. Se o 50 for todo overfitado, eu prefiro ter uma estratégia com um fator de recuperação de 15. E aí, beleza. Agora a gente vai entrar num primeiro teste de robustez, que é a distribuição de resultados. Qual que é o objetivo, né, da distribuição de resultados? Ela é uma abordagem objetiva para a gente avaliar os resultados de uma estratégia de uma forma geral, né? A gente roda uma otimização e aí ele gerou centenas ali de resultados, né, uma para cada parametrização. E aí, como é que eu avalio isso? Isso é bom? Isso é ruim? Tá? E aí, como a maioria de vocês tem familiaridade com o AN, eu separei um print aqui, que já é o AN, cara, eu já falei isso, né? O Vilela, ele fez um trabalho, assim, fantástico nessa parte de distribuição de resultados e distribuição de parâmetros lá, porque já faz tudo automático, né? Por exemplo, eu que não uso o AN, eu tenho que fazer isso separadamente, né? Para avaliar os resultados das otimizações. E aí, vocês já tem tudo mastigado lá. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente avalia uma distribuição de resultados e para que ela serve, tá? Primeira coisa, eu peguei um print aqui que eu rodei hoje, tá? De uma estratégia. Eu rodei o Banda de Bollinger lá do Vilela, tá? Porque é a mesma estratégia que a gente está fazendo nossos testes aqui. E a primeira coisa, a distribuição de resultados, ela é impactada totalmente pela abrangência da seleção dos parâmetros. O que isso quer dizer? Vamos lá, estratégia de Banda de Bollinger. E eu vou botar para otimizar time frame, tá? Eu não sei qual que é o time frame que ela é boa. Então, eu vou rodar para otimizar dos 2 minutos até os 60 minutos. E aí, eu não sei qual que é um período bom e qual que é um desvio bom. Eu vou botar um período de 1 até 100 e vou botar um desvio de 0,5 até 5, variando de meio e meio.
Ou seja, eu não sei o que eu estou procurando, né? Eu estou simplesmente mandando otimizar tudo para ver se o otimizador me dá alguma luz. Se eu rodar uma distribuição de resultados dessa otimização totalmente abrangente, o resultado ele não vai ser bom, tá? Ele vai ser um resultado parecido com esse aqui, tá? Aqui eu gerei um teste aleatório, parecido com esse que eu falei para vocês. Eu mandei otimizar time frame, mandei otimizar período e desvio, tá? E aí, tem umas curvas muito... Assim, tem curva negativa aqui, né? Elas estão totalmente dispersas, né? Ao longo do tempo aqui, né? E aí, o que o Vilela ele já traz lá? Isso é um detalhe da distribuição de resultados, tá? A gente não está avaliando se uma estratégia é overfitada ou não aqui, tá? A gente está avaliando qual que é a chance, qual que é a probabilidade dessa estratégia ser lucrativa ou não, mas numa visão bem macro e principalmente na visão do lucro, tá? A gente não está avaliando o risco aqui. Por mais que ele mostre drawdown aqui, a gente não vai avaliar risco nessa perspectiva da distribuição de resultados, né? Então, como é que eu avalio isso aqui? Vamos lá. Ele já traz aqui o máximo de lucro, que é essa curva aqui, que ele traz marcada, né? Que foi a melhor da otimização. Qual que foi a média dos lucros e que foi o mínimo lucro aqui, né? Entre todas as possibilidades. E aí ele mostra o percentual de resultados positivos, o desvio padrão e o Z-score. Tá? Qual que é a forma correta de avaliar isso aqui? Tá? E isso está no livro do Robert Pardo, que é o mesmo cara que fez o WFA. Tá? Ele definiu alguns critérios objetivos que auxiliam a gente na análise dos resultados de uma estratégia. E aqui eu estou exemplificando uma distribuição de resultados que não deve ser feita. Tá? Isso aqui, a primeira coisa, quando você for rodar uma estratégia, beleza, você não sabe ali qual que é a parametrização ideal, você ainda não chegou naqueles clusters de configuração de parâmetros que a gente falou ontem, então você ainda não vai fazer uma distribuição de resultados. Depois que você... segunda-feira. Depois que você fizer todo aquele processo lá de, eu já achei que um desvio bom é de 1.4 até 2.2, que o período bom é de 20 até 30 e tal, você já chegou em uma configuração candidata para a sua estratégia, e aí depois disso você vai rodar um teste de distribuição de resultados, que vai ser algo parecido com isso aqui. Aí beleza, olha a diferença, né? Aí aqui eu já trouxe o gráfico de distribuição ao invés do gráfico de linha, né? Ou seja, eu tenho aqui pouco mais de 45 curvas ganhando na casa dos 10 mil reais, né? É só uma visão diferente, né? Aqui todas as curvas foram positivas, né? 100% foi positivo. Por quê? O que eu fiz de diferente nesse teste? Aqui eu já selecionei o time frame de 5 minutos, eu já não estou mais otimizando o time frame. Aqui eu já estou otimizando só desvio e período dentro daquele meu cluster de configuração que eu achei legal, né? Que foi o que a gente fez na segunda-feira. E aí, olha só o resultado. E aqui eu tenho um resultado excelente, tá? Isso aqui é uma distribuição de resultado boa. Como é que eu sei que isso é uma distribuição de resultados boa? Vamos lá. A primeira coisa, eu preciso saber a média dos resultados, tá? E aí o Vilela o An já dá de mão beijada aqui. Eu tenho 8.308 resultados, eu tenho 8.308 de lucro na média, né? Entre todos os resultados. E aí, a primeira métrica é importante. Quantos por cento dos meus resultados foram positivos? Aqui está excelente, né? 100%, todos foram positivos. O que seria um resultado ruim? Menos de 50%, tá? E para mim, o que eu já olho torto, digamos assim. Se tiver menos de 70% de resultados positivos, eu já fico com um pé atrás, tá? E o que é o ideal? É que 90% para cima seja positivo. 90% dos resultados para cima seja positivo. Mas, de novo, isso está totalmente relacionado com a parametrização que você está otimizando. Se você estiver otimizando parametrizações que não fazem sentido, que é aquela busca sem contexto, né, que a gente falou na primeira aula e nesse exemplo que eu dei, o primeiro exemplo, você vai prejudicar aqui o resultado da distribuição de resultados. Então, ela dá para fazer uma avaliação objetiva? Dá, só que ela tem esse aspecto subjetivo, que você precisa fazer uma otimização que faça sentido, tá? E aí, beleza, eu tenho mais de 70%, idealmente eu tenho que ter mais de 90%, e aqui eu tenho 100%, então tá ótimo, né? Essa é a primeira coisa que a gente avalia, né? 100% dos resultados positivos aqui.
E aí, vamos para a média. O que eu excluiria como uma distribuição de resultados ruim, né? O que eu consideraria uma distribuição de resultados ruim depois dos resultados positivos? Eu vou pegar a média, 8.308, e vou tirar um desvio padrão. Quanto que é o desvio padrão aqui? 3.419. Vamos lá. 8.308,99 menos 3.419,72. Está positivo ainda? Tá. Está R$ 4.889,27 positivo. Beleza. Então passou nesse critério, tá? Se eu tivesse uma média aqui de R$3.000 e o meu desvio padrão fosse 3.400, eu ia ficar com menos 400. Ou seja, se eu variar um desvio padrão, a minha estratégia já está negativa. Então, é uma estratégia frágil. O que isso quer dizer na prática, né? A minha média ela é tão baixa e a minha variação de resultados é tão alta que, cara, se eu chacoalhar essa estratégia, qualquer balancinho que eu dê, ela já começa a perder, entendeu? Então, não é isso que eu quero, né? A gente quer estratégias que a gente sabe que o live trade vai ser diferente, ou seja, eu vou chacoalhar ela no live trade e mesmo assim eu quero que ela seja lucrativa, né? Independente se os resultados os dados vão ser diferentes ou não. E na prática, a gente sabe que eles vão ser. O live trade sempre vai ser diferente do nosso backtest. Ou seja, o desvio padrão é uma forma objetiva de você avaliar se ela vai se manter lucrativa ou não. Porque tranquilamente eu posso ter um resultado, um desvio padrão abaixo da média, né? Em algum momento na conta real. Então essa é a primeira métrica. Um desvio padrão da média para baixo não pode ser menor do que zero. E isso está escrito aqui, tá? E qual é a terceira métrica? E isso me indica que ela tem algum nível de robustez, tá? Se o desvio... se ela tiver a média menos um desvio for abaixo de zero, ela tem um baixo nível de robustez, que é isso que eu falei, né? A gente chacoalha e ela já começa a ficar negativa. E o que é uma distribuição de resultados que indica uma estratégia com alto nível de robustez? É quando a média do resultado menos 3 de desvios padrão é maior do que zero. Ou seja, vamos voltar para a nossa imagem aqui. Quanto que dá 3 desvios padrão? Dá 3.419,62 vezes 3. Aqui de cara a gente já vê que vai ficar menor do que zero, né? Ou seja, a nossa média é 8.308,99 menos 10.259,16. Ela fica negativa. Só que isso aqui é um indicativo de alta robustez. Se você tem uma média que ela é maior do que os 3 desvios padrões, e 3 desvios padrões na estatística ele significa 99% alguma coisa de significância, ou seja, você tem 99% de chances dessa estratégia nunca ser negativa. Então, isso é uma robustez muito alta, tá? Isso não é um fator excludente para eu dizer, cara, essa estratégia não é boa, tá? Essa distribuição de resultados não passou, tá? É só um indicativo. Se passar, cara, vai com tudo. Pode ir para o próximo passo, porque é um indicativo muito forte, tá? Então, a distribuição de resultados, ela é isso, tá? Ela é bem simples, porque na prática o One, ele já facilita, né? Ele já dá tudo mastigado. Ele já dá os resultados aqui, você só precisa avaliar, tá? E aí, recapitulando, a média dos positivos, o percentual dos positivos tem que ser maior do que 70, idealmente maior do que 90, tá? Se eu subtrair um desvio da média e ele for negativo, exclui. E se eu quero ver se é realmente muito boa, eu subtraio 3 desvios da minha média e ela tem que ser maior do que zero. Beleza. Essa é a distribuição de resultados, tá? E aí, de novo, para que ela serve? Para a gente avaliar de forma objetiva como a parametrização se comporta ao longo do tempo, tá? Mas ela ainda não é responsável para a gente dizer se uma estratégia está overfitada ou não. E aí a gente vem para outro cara aqui, que é a distribuição de parâmetros. E a distribuição de parâmetros, a gente já meio que fez uma introdução na última aula. Cara, assim, antes de você começar a distribuição de parâmetros, a questão do Z-score, porque assim, o Z-score, ele em algumas otimizações ele fica muito, ele tá mais vermelho, em outros ele tá verde, assim, lógico, isso é uma gradação que o Vilela fez. Você poderia dizer alguma coisa sobre essa métrica aí, Z-score? O Z-score, ele é uma métrica do Pardo também, do Robert Pardo, tem no livro dele. Ele é a média dividido pelo desvio, tá? O que seria um Z-score bom?
Esse aqui, 2,43, já é bom. O que seria um excelente? Acima de 3. Ou seja, o que ele fez aqui? 8.308,99 dividido pelo desvio, que é 3.419,72. 2,429. Ele arredondou ali para 2,43. Está muito próximo de 3. É um Z-score bom. Ou seja, o que ele está analisando aqui é quanto a minha média, quanto que o meu desvio varia em relação à minha média, tá? Ou seja, se eu tiver uma variação muito grande, quando que isso aqui vai aumentar? Quando eu tiver uma média boa, beleza, R$8.000 é uma média boa, né? Só que se o meu desvio fosse 6.000, ou seja, eu tenho uma variância muito maior nos meus resultados. Vamos lá, 8.308, mas se o meu desvio fosse 6.000, olha só, o meu Z-score já cai bastante. Ou seja, ele já está próximo de 1, entendeu? E aí, quanto mais próximo de 3, que é exatamente baseado naquele cálculo lá dos 3 desvios, vai ser melhor o meu Z-score. Então, a análise que ele faz aqui é quanto que ela... E aí, querendo ou não, isso aqui é uma métrica de estabilidade, porque eu estou avaliando qual é que é a variação em relação à média, tá? Só que do todo das parametrizações, né? E não numa curva, como a gente fazia, como a gente estava falando antes. Essa que é a sacada do Z-score. E aquela avaliação ali, você não tem noção do que é, não, na verdade... Cara, essa avaliação aqui, eu imagino que seja o mesmo cálculo aqui, né, de média máxima, máxima mínima, mas para a função de avaliação que você está setando na otimização. Eu acho que é isso, eu não sei. Realmente eu não sei, porque eu não uso o ano, mas eu imagino que seja isso. Tipo assim, ele está usando a métrica que você está usando para fazer a avaliação da otimização. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu imagino que seja isso, tá? Mas assim, a concepção da distribuição de resultados, né, como o Robert Pardo concebeu, ele faz a avaliação do lucro, tá? Então, já está o suficiente ali. Isso, já é o suficiente. E por que a gente não vai falar nada de drawdown aqui? Porque a gente não vai analisar risco em cima disso aqui. A gente vai analisar risco depois, lá no WFA e na simulação de Monte Carlo. Aqui, beleza, a gente pode olhar aqui, né, por curiosidade. Minha média foi 1.400, eu aceito? Aceito, tá bom. A minha mínima foi 2.800, está alta, beleza. Mas a gente vai ter basicamente a mesma perspectiva aqui, só que uma perspectiva muito mais robusta lá para frente, quando a gente fizer os outros testes. Então, a gente analisa aqui pelo lucro, tá? A distribuição de resultados. Eu não sei o que é a avaliação aqui, muito provavelmente é a métrica que a gente usou para fazer a otimização. Tá? Beleza, vamos lá para a distribuição de parâmetros. A distribuição, como eu estava falando, a gente já fez uma introdução dela lá quando a gente falou de otimização, mas em nenhum momento eu falei que aquilo era uma distribuição de parâmetros. Mas são conceitos que são simples, mas que eles fazem toda a diferença, tá? Quando a gente está buscando aqui estratégias que de fato tenham algum alfa, né? E como que a gente avalia uma distribuição de parâmetros, tá? Aí eu vou trazer de novo aqui uma imagem do One, que o pessoal já está familiarizado, né? Vamos lá. Isso aqui eu otimizei, eu peguei lá um robozinho de banda de Bollinger e eu otimizei período e desvio. E aqui eu fiz uma otimização bem abrangente, né? Como eu falei anteriormente. Eu fui acho que eu fui sei lá, fui lá do início, né? Cadê, como que está meu passo aqui? Tá 15, tá de 2 em 2, tá? Eu fui de 2 até 66, eu acho. Coisa assim. E aí, variando de 2 em 2, né? No período. E aqui no desvio, eu variei de meio até 5, variando de meio e meio. E olha só a curva que ele deu aqui, né? Isso aqui é uma curva que ela não é ideal. E é exatamente o que a gente está querendo testar, né? Vamos lá. Como eu botei a parametrização muito aberta, eu não sei qual que é a parametrização boa, eu rodei tudo. E aqui a gente consegue ver que isso aqui não tem uma cara de distribuição normal, né? Quer dizer, ela até tem a cara de distribuição normal, né? Mas eu tenho clusters separados aqui Eu tenho clusters separados de configuração, né? Aqui eu tenho um, aí aqui eu tenho uma que é muito mais estável, que é essa aqui, e aqui eu tenho outra, né? Ou seja,
o que aconteceu nesses caras aqui? Aqui eu tenho outliers provavelmente eu tenho overfits aqui dentro, né? Porque simplesmente, olha só, essa aqui ela é bem pouquinho, ela ganhou bem pouco, e essa aqui ganhou muito, né? Ou seja, quando eu jogo, se eu pegar essa parametrização aqui e jogar na conta real, é certo que eu vou perder dinheiro. Porque na conta real eu vou ter dados parecidos com esses aqui, né? Até que para cá ele generalizou, né? Mas para cá não. Ou seja, aqui eu tenho um cluster com overfit nos resultados, né? E aqui a mesma coisa, né? Olha só, esse parâmetro aqui foi negativo e esse parâmetro foi positivo. Ou seja, 55 aqui, 57 foi negativo e 57 foi muito bom. O que explica isso? Talvez o acaso o parâmetro 59 pegou alguns trades bons ali e ele foi bem, né? Mas na conta real eu vou ter cenários que vão se enquadrar aqui, né? Vou ter uma variação de dados que vai se enquadrar aqui. Isso aqui eu não quero, tá? Então, eu identifiquei, quando eu rodo uma otimização com os dados muito abertos, com a otimização muito aberta, tá errado? Não tá errado. Eu quero pegar esse cenário aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu já sei que esse é o cluster que me interessa. E talvez, melhor ainda, esteja aqui dentro, né? Esteja aqui. E aí eu posso diminuir a granularidade dos meus dados para eu ver como isso aqui se comporta, né? E aí eu vou rodar uma outra otimização e aqui eu já posso otimizar daqui até aqui, mais ou menos, né? Eu diminuo muito já o meu espaço amostral da minha otimização. E a mesma coisa para os desvios, né? Aqui eu tenho desvios que são completamente ruins, que são negativos. Aqui a mesma coisa. E aqui está bem bonito, né? Aqui eu tenho uma região de estabilidade que ela é boa, desde aqui o 1 ponto alguma coisa até o 2 ponto alguma coisa. Então eu posso já começar a restringir a minha busca de otimização aqui dentro, tá? E a distribuição de parâmetros, ela serve exatamente para isso, tá? E aí, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Vamos rodar essa otimização. Esse aqui é um que eu rodei. Vamos lá, eu estou com o robô de banda de Bollinger do Vilela carregado aqui. E vamos rodar uma otimização. Deixa eu tirar o tempo gráfico. Vamos rodar a otimização só de período e desvio. E vamos ver quais que foram os bons aqui, né? Vamos rodar o período de 20 até 40 e pouco. Vamos ver aqui. De 20 até 50. Variando de 2 em 2. A gente já vê a diferença para essa distribuição de parâmetros aqui. E o desvio, vamos aqui de 1 até 3. De 1 até 3, variando de 2 em 2. No histórico completo. Beleza, já está. Deixa ele rodando aí, vai demorar talvez 1 minuto, 2 minutos. E aí, o que a gente quer observar aqui? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. A gente quer que a nossa curva de distribuição ela seja o mais próximo desse desenho aqui. Esse desenho aqui, tá? Mas eu quero que isso aqui faça um pico, de fato. Eu quero que seja assim. Não, isso aqui também não é... Não que não seja bom, né? Depende do que eu tenho aqui do lado, né? Da frequência que eu tenho aqui do lado. Mas o ideal é que a minha região estável seja o maior possível. Então, eu quero que, idealmente, que seja assim a minha curva. Por quê? Porque eu vou ter uma região muito estável aqui, tá? Eu posso variar bastante a minha parametrização, porque no live trading isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então, quanto maior for o pico aqui da curva, melhor, tá? Então, a gente está buscando por regiões que sejam estáveis. E quanto mais estável, melhor. Ou seja, esse desenho aqui é melhor do que esse, tá? Porque aqui eu tenho uma região estável menor. E o que acontece quando uma distribuição não é homogênea? Que é esse resultado aqui, né? Essa distribuição ela não é homogênea. Essa aqui ela está homogênea, tá? Onde é que está todas as minhas regiões lucrativas? Estão aqui, entre 1 e 3. Isso aqui está bem homogêneo, porque eu tenho bastante
bastante resultados médios altos aqui, tá? Essa aqui não está homogênea, porque eu tenho um cluster aqui, outro cluster aqui, outro menor aqui e outro aqui. E o que isso quer dizer? Que muito provavelmente foi o que eu comentei, né? Aqui eu tenho overfitting, aqui eu tenho overfitting, tá? E é o que eu botei aqui na nossa apresentação. Ainda não terminou de rodar? O que acontece quando a distribuição não é homogênea? Eu tenho sinal de overfitting por ruído ou por evento naquelas distribuições que não estão dentro de um cluster. E aí, existem sinais que são mais bizarros, assim, por exemplo, aqui, por exemplo, se isso aqui fosse uma barra assim, ó, ou seja, esse foi o melhor resultado de todos, né? Foi melhor do que esse, foi muito melhor, né? Isso aqui foi uma barra, só que ele está completamente isolado aqui, né? Está completamente isolado, ou seja, muito provavelmente esse cenário se beneficiou de ruídos ou de eventos que overfitaram totalmente essa parametrização aqui. Isso aqui eu vou ignorar completamente. Eu não vou cogitar em hipótese nenhuma usar essa configuração, entendeu? Por quê? Porque em conta real eu vou ter variações da parametrização, tá? Vamos ver se terminou. Terminou. Aí olha só, a distribuição de resultado, tá? Parece que está bonita, né? 100% positivo. Aí a minha média foi para 13 mil. Se eu tirar um desvio, já consigo ver de cara aqui que está positivo. E olha só, talvez... Não, ainda não vai dar os 3 desvios ainda. 3.929 vezes 3. Foi por pouco, olha. 3 desvios está 11.787. E a média... Olha, deu certo, né? Deu certo. Deu 13 mil. A média deu 13.118. Se eu tirar 3 desvios, 11.787, eu ainda estou positivo. Ou seja, sinal excelente aqui de robustez nessa estratégia, tá? E aí, a gente estava falando da distribuição de parâmetros. Né? Olha só a diferença do resultado quando a gente sabe o que a gente está buscando, né? Quando a gente já tem uma otimização por contexto. E olha como ficou muito mais bonito aqui. Cara, isso aqui é um cluster muito forte. Eu posso botar isso aqui em conta real tranquilamente, porque isso aqui vai variar em conta real e, cara, eu sou lucrativo em todas elas. Eu sou bastante lucrativo em todas elas, tá? Eu posso, com 20, com 22... Quanto que eu estou variando lá? Deixa eu ver o meu passo aqui. Estou variando de 2 em 2. Né? Depois eu posso fazer até de 1 em 1, que aí isso aqui vai ficar muito melhor ainda, tá? Quando eu for encontrar a parametrização final para eu rodar qual que eu vou rodar em live trade, né? Aí eu vou rodar de 1 em 1, né? Só que eu vou restringir um pouco mais. Por exemplo, eu encontrei aqui, que aqui é 25, 26, 27, 27 é aqui, ó, 30 é um cluster bom, né? E aí, quando eu for já rodar o WFA, eu já vou fazer uma granularidade menor, vou variar de 1 em 1, 5 para trás, 5 para frente, por exemplo. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui, a mesma coisa para o desvio, né? Olha só, eu tive um pico aqui, mas, cara, esse aqui tá do lado, todos estão muito bons, né? Então, assim, essa estratégia, ela realmente, de fato, ela é muito boa, porque eu consigo variar bastante a parametrização e isso me dá muita segurança para ir para a conta real, tá? Porque não tenho sinais de overfitting aqui na distribuição de parâmetros. Como que eu teria sinais de overfitting? Aqui, tá? Quando eu tiver algo parecido com isso, tá? E é natural que você encontre isso aqui. Se você rodar sua primeira distribuição de parâmetros, você encontrar isso aqui, você tem que se perguntar, eu estou muito abrangente na minha busca ou não, eu já estou... A primeira distribuição de parâmetros que você vai rodar, você não sabe, né, qual que é o bom, né? A não ser que você já conheça a estratégia, você não sabe qual que é uma parametrização boa. E se você encontrar cenários, por exemplo, se eu não tivesse esse cluster aqui, né? Se fosse tudo resultados por aqui, assim. E aí você já começa a... Mas beleza, estão todos aqui, mas ainda está estável, né? Está estável aqui. Qual é a resposta que você tem que ter? Se esse resultado aqui é um resultado bom. Porque pode ser estável num fator de recuperação de 2, por exemplo. E aí, beleza, essa estratégia não é boa, né? O que você está buscando é estabilidade. A segunda resposta é se a estabilidade está num parâmetro aceitável para você. Tá?
voltar aqui para a apresentação. E aí, tá, a gente estava falando dos outliers, né? Os outliers, aquele caso lá que está totalmente fora do cluster, ele pode ser ignorado totalmente, né? Em nenhuma hipótese eu vou considerar aquele cara para rodar em conta real. Tá? Então, a distribuição de parâmetros ela é muito importante por causa disso, tá? Por conta disso. É o que vai dizer se a estratégia ela tem robustez ao longo do... à medida que você chacoalha ela, tá? Então, aqui, a distribuição de parâmetros, diferente da distribuição de resultados, ela já é um indicativo de overfit. Se você não encontra parâmetros estáveis que façam essa curva com estabilidade no topo no pico, talvez essa estratégia ela esteja se beneficiando de overfitting. Tá? Ela tem vários parâmetros que ganham, mas eles são totalmente isolados, que é aquele cenário lá que o Lucas me perguntou, né? Da média. Né? Se eu tenho média de 20 com 50 e a outra média 97 com 35, não tem nada a ver uma com a outra, cara, melhor rever a estratégia, partir para outra, porque ali ela tem sinais de overfitting. Tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, senão a gente já vai falar a gente já vai entrar em mais detalhes sobre otimizações em sample e out of sample, porque isso precede o que a gente vai falar de WFA. Caio, lembra que acho que eu comentei na última aula, enfim, eu tinha comentado que geralmente a minha maior dificuldade era nessa parte da distribuição de parâmetros, que eu falei que quase nunca tem o formato de sino. Mas agora, vendo você comentar, na verdade, assim, não é que não tem o formato de sino, não tem o formato de sino perfeito. Mas o que às vezes acontece quando você está lá já fez algumas otimizações, você já está lá no finalzinho já com um range muito pequeno, você ter quase que todos, por exemplo, de 10 a 20 de 2 em 2, vamos supor algum parâmetro. Uhum. E você não tem muita diferença entre os resultados. É quase que todas as barrinhas da Perfeito. mesma altura. Uhum. Aí, às vezes, também, eu falei, mas isso aí não é um sino, né? Tá tudo reto, né? Aí também, isso aí também pode representar algum problema. Esse por exemplo, caso aquele aqui, parâmetro. Esse caso aqui, né? Aqui eu tenho um sino, né? Aqui eu não tenho. Mas, cara, isso aqui é melhor do que isso. Por quê? Porque tá todo mundo estável no topo, entendeu? Quando a gente fala... Vai, desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Não, eu falo assim, mas o fato, às vezes, tá tudo igual, porque esse seu aqui ainda tem alguma diferença. Às vezes, você, igual você circulou aqui no meio, é quase tudo igual. Aí eu não poderia pensar que esse parâmetro ele não influencia na estratégia? Ele não tem... Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Se não importa o valor dele, vai dar... Mas é porque, no fim, eu já estou otimizando um range muito pequeno, né? Tá, assim, isso que você falou pode fazer sentido, tá? Tipo assim, primeiro, eu não tenho um sino, mas eu tenho uma região totalmente estável aqui, tá? Eu não sei, aqui pro lado não importa, porque eu já vi que esses resultados, eu não quero esses resultados, tá? Mas, se você está variando essa parametrização e isso não impacta no resultado, talvez essa variável ela não importe para o seu modelo. Talvez o que esteja alterando a parametrização, não sei se você... Aí o que você pode fazer aí? Otimiza só ela, em separado. E aí o que você tem que observar? A quantidade de trades está mudando? Tipo assim, aqui na otimização, você tá variando uma variável, você está variando um parâmetro, um input, eu não estou tendo variação no resultado, mas aí você precisa ver, o total de negociações aqui está variando, porque isso é um cenário um pouco estranho, porque esse input ele deveria fazer diferença na sua estratégia de alguma forma. Se ele não está fazendo diferença na sua estratégia, talvez nem faça sentido você otimizar ele, porque ele não tem impacto algum, né? O que gera variação nela são os outros parâmetros, não aquele, né? Assim, isso é um caso muito específico, eu precisaria entender o que é esse parâmetro, o que a estratégia faz, tipo assim, se isso é um parâmetro de algum indicador, ele deveria variar de alguma forma. Ele está tentando dizer, tipo assim, como se a gente variasse o take profit de 10 em 10 pontos no índice, entendeu? Tipo, seria muito... Isso? Tá uma granularidade muito pequena? É esse o cenário? Assim, na verdade, esse cenário que acontece é geralmente assim, quando você está quase terminando assim, a estratégia,
Aí, por exemplo, é um parâmetro que você às vezes varia de, sei lá, 40, você começou variando de 20 a 60. Aí no fim você já está variando, por exemplo, de 35 a 40, você achou que é o melhor. Aí Entendi, você tá. varia 35, 36, 37, 39, 40, 40 Não, e tá. fica Isso aí tudo retinho, fica tudo retinho. Sim, entendi agora. Isso é um problema, tá? Não que é um problema da sua estratégia, mas é um problema na abordagem. Isso não deve ser feita uma otimização nesse sentido, dependendo da variável que a gente estiver falando. Vamos lá, se a gente estiver falando de take profit, por exemplo, eu não vou diminuir numa granularidade, eu não quero saber se o take profit 50, qual que é melhor, o 50, o 55, o 60, 65, 70, 75. Não, cara, isso não faz sentido nenhum, tá? Fazer essa... Não, mas esse de 30, 40 é parâmetro de indicador mesmo. Não é Tá. take profit, não. Tá, é só para comentar isso aqui com o pessoal, Uhum. né? Tipo, eu não quero ter uma granularidade muito baixa, porque eu não quero... se você está otimizando de 50 a 70, cara, é a mesma coisa, 50, 70 no Uhum. live trade. A diferença de 20 pontos vai ser spread, às vezes, entendeu? Ou seja, você está otimizando nada ali, você está overfitando a sua própria otimização ali, entendeu? Você tem que ter uma margem de parametrização, né? Agora tá, não é o teu cenário, né? Você está variando parâmetros do indicador. Certo. Cara, pelo relato que tu está dando, é porque a estratégia está estável nessa parametrização. Se ela está variando o número de negociações aqui e ela continua trazendo o mesmo resultado, é porque aquilo ali não tá impactando e ela está estável naquela parametrização. É isso. Não entendi. Agora, depois, né? Se você quiser, quando a gente finalizar aqui, ou amanhã, tudo faz, você pode me manda uns exemplos da otimização e o que é o indicador, ou então manda lá no grupo para todo mundo, para a galera ver, e aí a gente avalia melhor. Mas assim, pelo que eu entendi aqui, é porque você já achou uma parametrização que é muito estável, e aí ela não está mais impactando ali, porque você já sabe que aquele resultado ali é bom naquela parametrização. Não, é assim, a maior dúvida era a questão mesmo de você não encontrar esses sinos perfeitos. Eu ficava muito preso nisso, não. Eu tenho que achar não se... um sino, mas aí você mostrando aqui esses dois gráficos já exemplificou. Não se ligue nisso aqui, porque ó, isso aqui é muito bom, e isso aqui não está fazendo assim, né? Porque antes estava, né? Antes estava fazendo assim, ó. É a mesma coisa, né? É a mesma variável. Antes estava assim. E se eu tivesse otimizado aqui numa granularidade menor, eu ia ter um sino. E aí eu já filtrei, né? Pá, eu diminuí. E aí já não parece mais um sino. Por quê? Eu tenho muitas parametrizações estáveis aqui, entendeu? Certo. E esse cenário é melhor do que esse. Ok. Agora ficou claro. Beleza. Vamos lá. Vamos entrar nos detalhes aqui de in-sample e out-of-sample, só para a gente recapitular, tá? O que é um período in-sample? O período... Vou fazer um desenho aqui. E aí meus desenhos eles são bem toscos, né? Mas, vamos lá. Eu tenho 5 anos de dados. E esse é meu histórico. 5 anos de dados. E aí eu vou dividir ele em 5. Dividir ele em 5. O que é o meu período em sample? Ele é aonde eu vou rodar a otimização da minha estratégia. E nesse cara aqui, eu vou rodar em 80% do meu histórico de dados. E o que é o meu período out of sample? É onde eu vou rodar a validação da minha estratégia. Então tá, só para deixar claro. O período em sample é onde eu otimizo. É onde eu vou otimizar os dados. Por que eu tenho que ter essa diferença? Primeiro, isso é um conceito que vem da ciência de dados, tá? Lá do Data Science, isso é totalmente empregado lá, tá? Porque quando eu estou treinando um modelo que precisa aprender com dados, eu preciso fazer ele aprender em uma parte dos dados e eu preciso testar em outra parte dos dados. Por quê? Eu não posso simplesmente usar todo o meu histórico de dados, porque ele vai aprender ali e eu não posso testar no live trade, porque eu não sei se o que ele aprendeu está correto. Tá? Aí qual que é a abordagem que a gente usa? A gente splita, esse que é o termo, né, que a gente usa lá em Data Science, a gente splita a nossa base de dados em base de treino e base de validação. Aqui, a gente não treina o modelo, né, mas a gente otimiza o modelo. A minha estratégia ela não vai aprender com os dados, mas ela vai
a curva vai se adaptar aos dados, né? A curva de capital, né? O otimizador vai fazer ela se adaptar aos dados. Ou seja, eu preciso otimizar ela em um período e testar ela para frente. Qual que é o objetivo? Eu quero saber se o teste tem resultados iguais à otimização. Porque senão a otimização viciou os meus dados, tá? Ou seja, eu posso ter overfitting aqui dentro, tá? Então, o que é o período in sample? O período in sample é esse cara aqui. Aqui eu tenho 5 anos, 4 é o período in sample. In sample a gente vai chamar de IS, tá? E o que é meu período out of sample? É esse cara aqui, que é onde eu valido, é onde eu testo. Ou seja, quando eu estou testando aqui, essa minha parametrização nunca viu esses dados, eles são totalmente novos. Ou seja, se ela for boa aqui, é um indicativo legal de que essa otimização aqui inseriu um predictive power para essa estratégia conseguir generalizar. Isso aqui é o out of sample, tá? Ou seja, in sample é onde a gente otimiza e o out of sample é onde a gente valida, tá? Então tá, período para otimizar e extrair as melhores parametrizações. É isso que a gente quer fazer no in sample. A gente quer descobrir qual é a melhor parametrização da estratégia no in sample para testar ela no out of sample. Então, o out of sample é o período de validação. A gente quer verificar se a parametrização consegue generalizar em dados desconhecidos. Mas é confuso isso, né? Dados desconhecidos. Por que dados desconhecidos? Porque quando você otimiza, você conhece os dados. Ou seja, você está simplesmente falando assim, otimizador, me dá a melhor curva desses dados. Aí o otimizador, ele conhece todos os dados, ele te dá a melhor curva. Aí você quer saber se essa melhor curva, se essa parametrização da melhor curva, ela vai ser boa em dados desconhecidos, tá? E aí, quando a gente está fazendo esse tipo de teste, in sample e out of sample, a gente tem um trade-off que a gente precisa avaliar, que é, de um lado, significância estatística, e o outro, adaptação ao ciclo de mercado. O que isso quer dizer? Eu já falei para vocês lá no início que significância estatística, ela é, quanto maior a quantidade de dados que a gente está avaliando, maior a significância estatística, é a historiazinha da moeda lá, né? Ou seja, quanto mais trades eu tiver para avaliar, maior a probabilidade daquilo não ser fruto do acaso, daquele resultado não ser fruto do acaso. De novo, por isso que a gente não vai testar 1 ano nem 6 meses. A gente quer testar muito, porque se eu testar em 1 ano, eu posso ter um resultado bom que é fruto do acaso. Tá? Então, quanto maior o meu período, maior a minha significância estatística. Só que eu gero um problema. Quanto maior o meu período de teste, eu tô diminuindo a minha adaptação ao ciclo de mercado. O que é ciclo de mercado? O mercado mais recente, ele é mais eu tendo a acreditar que ele é mais próximo que o que vai acontecer amanhã. Deixa eu voltar aqui para o meu desenho. Eu tenho 5 anos de idade. Tá? O que eu acho que vai acontecer amanhã? O que está acontecendo mês passado ou o que aconteceu em 2016? Muito mais provável que o cenário seja parecido com esse aqui, né? E não esse. Então, eu quero que a minha estratégia, daqui para frente, ela esteja mais adaptada a esse ciclo do que a esse. Porque aqui eu acredito que ela vai seguir um padrão que está acontecendo aqui, e não um padrão que aconteceu em 2016. Né? E quando eu falo um padrão, eu não estou falando um padrão fechou fora, fechou dentro. Pô, fechou fora, fechou dentro, que aconteceu em 2016, é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Mas aqui a volatilidade era diferente, aqui os players eram outros, enfim, tem toda uma questão macro de mercado, que o mercado hoje ele é diferente de 5 anos atrás. Só que a gente está testando estratégias que funcionam em todo o período, tá? Só que eu quero adaptar ela para ela ficar mais ajustada a esse período aqui. E, ou seja, quando eu uso um período em sample muito grande, eu estou adicionando dados que talvez não tenham a mesma relevância do que dados mais recentes na minha otimização, tá? Ou seja, a minha estratégia está se adaptando a ciclos recentes e também está se adaptando a ciclos antigos. E isso pode ser um problema ou não. Por isso que a gente chama de trade-off. Porque você tem que avaliar as duas pontas. Se eu testar um período muito curto, se eu otimizar nos últimos 6 meses, a minha significância estatística diminui muito, porque eu vou ter poucos trades. Então, será que aquilo ali é fruto do acaso ou não? Mas se eu testar muito longo, eu vou aumentar a minha significância estatística, mas eu diminuo minha adaptação ao ciclo de mercado.
Então, a gente sempre vai olhar o in-sample e o out-of-sample sob essas duas perspectivas, tá? Então, isso aqui resume o que eu falei, tá? Quanto maior o período, maior a quantidade de operações avaliadas, ou seja, maior a minha significância estatística, tá? E quanto maior o período, menor a minha adaptação ao ciclo ou à dinâmica do mercado mais recente, que é isso que eu falei, né? Eu quero que minha estratégia ela esteja mais ajustada ao que está acontecendo mais recentemente, né? E os dados antigos, será que eles são relevantes para encontrar a melhor parametrização atual? Será que eles impactam de forma positiva para eu encontrar uma parametrização? Será que eu rodar uma otimização em 2016 é a mesma parametrização que eu tenho que rodar em 2021? Talvez não, né? Ou talvez não tenha tanto impacto. Enfim, a gente sempre vai discutir isso, tá? E quanto menor o meu período de in-sample, que eu estou só esquematizando, né, o que eu acabei de falar. Quanto menor o meu período de in-sample e de out-of-sample, menor, eu escrevi errado, menor a significância estatística. Menor a significância estatística, porque eu vou ter menos trades avaliados, maior a chance daquilo ser fruto do acaso. E, em contrapartida, se eu estou utilizando um período pequeno, mais próximo da onde eu vou rodar, maior a minha adaptação ao ciclo de mercado. Então, o trade-off é esse. A gente tem que equilibrar significância estatística com a adaptação ao ciclo de mercado. Então, isso é como se fosse uma gangorra. Aqui, uma gangorra, né? Aí aqui, eu tenho se eu aumentar a significância estatística, se esse cara subir, né, a minha gangorra ficar assim, eu aumento a significância estatística e eu diminuo a minha adaptação ao ciclo de mercado. E a mesma coisa o contrário. Se eu diminuir, né, a minha gangorra está assim, se eu diminuir a minha significância estatística, eu aumento a minha adaptação ao ciclo de mercado. Então, a gente sempre vai buscar o equilíbrio disso aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai já mostrar o conceito do WFA, qual que é o racional por trás dele, né? Vamos lá, quando a gente começou tudo aqui, todo o nosso estudo, a gente pegava nossos 5 anos de dados e rodava um backtest aqui, né? Roda um backtest, a gente vê como era o resultado. Olha, fator de recuperação 10, beleza, legal. 10 de fator de recuperação. E aí, a gente partiu para depois de um backtest, a gente partiu para uma otimização, né? Porque eu não sei se o período e o desvio que eu estou usando aqui estão me dando fator de recuperação de 10, mas eu não sei se 10 é bom, se é ruim, se é o melhor. E aí, a gente começou a rodar otimizações. E aí a gente começa a variar o desvio, a banda, o stop loss, o take profit. E aí a gente começa a rodar otimizações aqui dentro do período, né? Todo o período, né? E no final, a gente tem uma série de resultados e a gente avalia aquele resultado, qual que é o melhor, qual que é o pior. Só que isso é um negócio frágil, né? Porque a gente já falou bastante sobre o overfitting aqui, a gente pode ter resultados que estão totalmente fora da curva, só que eles tiveram parametrizações boas, ou seja, uma otimização, ela não é suficiente para me dizer se eu posso rodar uma estratégia em conta real, tá? E aí, esse é o objetivo aqui do que a gente está buscando aqui, né? Durante todo o curso aqui, né? E aí eu falei para vocês da última aula que a gente não ia mais rodar otimizações simples, né? Agora a gente roda testes forward, né? Para frente, né? Ou seja, eu vou splitar a minha base em treino e teste, eu vou treinar ela num período e vou validar ela em outro, né? Esse é um teste forward para frente, né? E o que é o WFA? Cara, eu sou muito fã dessa técnica, dessa estratégia, porque, de fato, ele responde muita coisa para a gente tem vários insights aqui, e conceitualmente, nada mais é do que fazer vários testes para frente desse. Só que existem muitos detalhes aqui no meio, né? O primeiro deles é qual que é o período in sample e qual que é o período out of sample que eu vou usar, né? E se eu vou fazer vários e eu só tenho 5 anos, como é que eu vou separar a minha base de dados, né? Quantas repetições eu devo fazer, né? Qual que é o ideal? Eu tenho que ter muita significância estatística e pouca adaptabilidade ao ciclo de mercado,
mas em contrapartida eu vou avaliar um out of sample maior, ao invés de eu usar assim, ó, 4:1, será que é melhor eu fazer assim, ó, 3:2? Porque aqui eu vou ter mais dados de validação. Então, todas essas perguntas são pertinentes. E é isso que a gente vai estudar aqui nessa abordagem no estudo do WFA. Tá? Então, só para fazer uma introdução, ela foi criada pelo Robert Pardo, que é o autor do livro. Eu até prometi para vocês que eu ia mandar o livro lá. Acredito que a maioria de vocês já conhece, eu até esqueci de mandar. Eu vou adicionar lá, vou mandar no grupo o link dele. Ele foi criado pelo Robert Pardo e ele é uma técnica de cross-validation. O que é cross-validation? Cross-validation, de novo, é um conceito de data science que é validação cruzada, significa validação cruzada. Muitas das coisas que a gente faz aqui, elas são coisas que são difundidas na área de machine learning e de data science há anos, tá? E que são aplicadas em diferentes áreas do conhecimento, que não tem nada a ver com trade, né? Machine learning e a área de ciência de dados, a gente aplica no marketing, aplica em cadeia, em supply chain, em logística, e no mercado farmacêutico, que é o objetivo de fazer predições, né, que respondam a algum questionamento, alguma pergunta que tenha um objetivo de negócio ali no final, né? E também é bastante usado no mercado financeiro, obviamente, né? E existem vários conceitos de data science que a gente aplica aqui, porque o que a gente está fazendo aqui é totalmente relacionado com esses conceitos, e a gente está dentro da área da inteligência artificial aqui, né? Porque uma otimização, um algoritmo genético, ele é um algoritmo de inteligência artificial, tá? Então, esses conceitos, essas abordagens, elas são bastante difundidas lá no estudo do data science, tá? E o walk forward análise, ele é uma técnica de cross-validation. Existem outras, que é, por exemplo, uma bastante famosa, que é o bootstrapping, tá? Que aqui para não entrar muito em detalhes, para não confundir, por enquanto, né, quando a gente está num nível muito introdutório, o WFA a gente vai pegar e splitar a nossa base, né, a nossa base inteira, e vai fazer vários testes em sample out of sample. O bootstrapping, ele faz a mesma coisa, só que ele faz em amostragens aleatórias. Tá? Ele não segue uma ordem, ele pega amostragens aleatórias dentro da nossa base. Mas também é uma técnica de cross-validation, tá? Que é a validação cruzada. Ou seja, você está cruzando diferentes espaços do tempo para auferir se em diferentes oportunidades aqueles períodos não otimizados foram lucrativos. Tá? E ele é uma abordagem de otimização multistage. Por que multistage? A gente vai pegar o nosso in-sample e out of sample e vamos rodar eles algumas vezes. Tá? E aí, esse algumas vezes vai depender de alguns critérios nossos que a gente vai definir. Pode ser 4 vezes, pode ser 5 vezes, 6 vezes, pode ser 30 vezes, depende da quantidade de dados que você tem, depende do que você quer buscar, tá? E quais são os objetivos do WFA? Primeiro, ele quer aumentar a probabilidade da gente encontrar parâmetros robustos. Por quê? Quando a gente testar em sample e out of sample diversas vezes, a chance de eu ter curvas out of sample que performam bem em dados, obviamente, em dados desconhecidos, ela é muito maior do que se eu fizer um teste de 2016 até 2020, eu pegar o resultado e botar para rodar em 2021 e foi, beleza, eu sei que essa otimização em 4 anos para trás foi boa em 2021, então eu vou rodar ela no live trade. E já tem algum grau de robustez aí, mas a gente vai fazer isso várias vezes, né, no passado. Então aumenta muito a chance da gente encontrar parâmetros robustos, tá? Diminui muito a chance de overfitting. Por quê? Se a estratégia encontra muitos parâmetros overfitados, eles não vão performar bem no out of sample. Não vão. Ele vai performar bem em alguns, em 1, em 2, e no final, quando a gente fizer a conta, porque a gente tem um critério objetivo para dizer se o WFA foi bom ou não, quando a gente fizer a conta, ele não vai passar. Tá? Então, assim, diminui drasticamente a chance da gente ir para o live trade com uma parametrização overfitada. Tá? Qual é o outro objetivo? Definir a melhor parametrização para a gente rodar em live trade. Tá? E o que isso quer dizer? Porque eu vou fazer um in-sample de
2016 até 2019, vou rodar um out of sample em 2020, e aí como que eu vou ligar em 2021 a minha estratégia? Qual que é o melhor parâmetro? É o parâmetro mais estável do in-sample, que ele foi testado no out of sample e foi bom, ou eu vou pegar uma média dos melhores parâmetros de acordo com a minha distribuição de parâmetros lá, qual que é a estratégia que eu tenho que seguir? O WFA ele vai dizer isso para a gente, tá? E eu vou já mostrar uma imagem que isso vai ficar muito claro para vocês. E principalmente ele tem um aspecto que é psicológico do trader quantitativo, que ele aumenta o fato de você ter testado em diferentes períodos com dados desconhecidos, que é uma simulação do live trading, ele aumenta a confiança para a gente passar por períodos de drawdown, sem que a gente ache que essa estratégia deixou de funcionar. Ai, meu Deus, esse parâmetro está overfitado, o mercado mudou de ciclo agora ela vai começar a perder e eu não sei onde vai ser o fundo desse drawdown. Quando você faz esse tipo de teste, você aumenta muito a sua confiança, tá? Para rodar a parametrização da sua estratégia. E tem uma outra coisa que eu não escrevi aqui, que ele vai definir... Opa. Eu pensei que eu tinha escrito. Definir o ciclo. Tá aqui, eu pulei. Definir o ciclo de atualização da estratégia. Ou seja, se eu botar por exemplo, eu tenho meus robôs operando já há 10 meses, em conta real. Mês que vem não. O mês vai acabar agora, né? O mês vai acabar quarta-feira. E a partir de 1º de julho, eu vou ter um novo ciclo de otimização nas minhas estratégias. Por quê? Porque eu atualizo ela de 6 em 6 meses. Quer dizer que eu vou mudar a parametrização da estratégia? Não, quer dizer que eu vou reavaliar ela. Ou seja, eu reavalio as minhas estratégias de 6 em 6 meses. E eu defini isso no meu processo de WFA. Esse ciclo pode ser menor, pode ser maior, tá? A gente vai estudar isso aqui agora. Mas ele te dá uma métrica objetiva para você saber quando você deve reavaliar uma estratégia ou não. Você pode reavaliar em outros períodos, em alguns cenários, a gente vai ver isso mais para frente, mas o WFA ele te dá um parâmetro para você saber quando você deve reparametrizar a sua estratégia. E quando eu digo reparametrizar, não quer dizer que eu vou mudar a minha estratégia, a parametrização, porque eu reparametrizando, eu reotimizando, pode ser que a parametrização continue sendo a mesma. Tá? Então, todos esses são os benefícios aqui, os objetivos do WFA. E como que a gente inicia? Tá, a primeira coisa, a gente precisa definir o período total do teste. E a gente sempre vai usar todo o histórico, tá? Todo o histórico disponível. A gente vai usar os 5 anos. E depois a gente precisa definir o número de stages e steps. O que é stage e step? Essa é uma palavra nova, né? E aí eu vou mostrar uma imagem que vai clarificar tudo para vocês aqui. O que é isso, né? Aqui eu tenho várias configurações de WFA. E vamos destrinchar isso aqui. O que eu tenho aqui? Vamos olhar para esse cara aqui primeiro. Primeiro aqui da esquerda. Eu peguei 5 anos de dados, tá? De 2016 até 2020. E eu quebrei ele em semestres, tá? Eu tenho o primeiro semestre de 2016, segundo semestre de 2016, primeiro de 2017, segundo de 2017, e assim vai até 2020. Ou seja, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? E vamos supor que a gente está no final de 2020 e a gente quer rodar um WFA para ligar uma estratégia em janeiro de 2021. Que já passou, né? Aqui a gente poderia só explicar um semestre para frente, né? Que a gente vai dar certinho em julho, né? Tá. Aqui o nosso exemplo, só para ficar redondinho, eu fiz assim, os anos, né? Para ficar redondinho. E o que é steps ou stages que eu falei lá? Às vezes eu chamo de step, às vezes eu chamo de stage. Quantas vezes a gente vai rodar o nosso teste forward, né? Ou seja, a gente vai fazer um in-sample, out of sample algumas vezes. E isso é um WFA. Nada mais é do que isso, tá? Ou seja, nessa configuração aqui, eu vou rodar ele 7 vezes. Tá? Ou seja, mas como que eu cheguei em 7 vezes? A primeira coisa que eu preciso definir lembra quando a gente estava conversando aqui sobre in-sample e out of sample, sobre significância estatística e ciclo de mercado? Ou seja, a gente tem que definir qual período in-sample a gente vai usar e qual período out of sample. É uma boa prática de mercado e é o que eu gosto de usar e que é o que o Robert Pardo defende, que a gente use 3:1,
ou seja, 3 períodos em sample e 1 out of sample, ou 4-1, dependendo da quantidade de operações que você tem na sua estratégia. Ou seja, um período 3-1 quer dizer que eu vou usar 75% dos meus dados para teste, ou seja, eu vou otimizar em 75% dos dados e eu vou validar em 25% dos dados, ou seja, 75 em sample, 25 out of sample. Se a minha estratégia ela opera pouco, ou então, se eu quero aumentar a significância estatística, eu posso fazer um 4-1. Ou seja, eu vou usar 80% em sample e 20% out of sample. Tá? Então, isso aqui vai definir a quantidade de stages que a gente vai conseguir executar no nosso WFA. Por quê? Se eu estou aumentando o meu período de teste, o meu período de out of sample, e eu tenho um histórico de dados limitados, isso vai diminuir o meu número de steps, né? Bom, só para exemplificar e para ficar claro, vamos lá. Aqui no primeiro cenário, eu tenho um 3-1. Ou seja, eu vou otimizar em 3 semestres, do primeiro semestre de 2016 até o segundo semestre de 2017, ou seja, 1 ano e meio, e eu vou otimizar no segundo semestre de 2017. Beleza. Aí eu vou rodar uma otimização aqui, eu vou pegar a melhor, aí aqui, esse é o racional do WFA, tá? Eu vou rodar a otimização aqui, o melhor resultado dessa otimização eu vou rodar aqui. E aqui eu vou rodar um backtest normal, tá? Ou seja, otimização aqui, backtest aqui. O melhor resultado da otimização, eu vou rodar um backtest aqui. E aí eu vou catalogando esses dados, tá? A gente não vai fazer isso aqui hoje, estou só mostrando o racional. Na próxima aula a gente vai fazer na prática. E aí eu vou catalogar os dados de quais resultados eu tive aqui, e a gente vai ver quais dados é interessante a gente catalogar, e quais dados eu tive aqui. E aí, beleza, eu cataloguei esses dados, eu vou anotar na minha planilha, e aí eu vou fazer a mesma coisa, splitando exatamente o meu período de out of sample para frente, no período em sample. Ou seja, se eu usei 6 meses aqui, eu vou splitar 6 meses aqui. Ou seja, eu vou começar no segundo semestre de 2016 e o meu período out of sample, logicamente, vai 6 meses para frente. Daí eu vou fazendo isso, né, até eu terminar o meu histórico de dados. O meu histórico de dados termina aqui no final de 2020. O que eu tenho com isso, né? O que eu consegui com isso? Eu consegui dados out of sample desde 2017, ou seja, eu tive 1 ano aqui, 2 anos aqui, 3 anos aqui, 3 anos e meio de dados out of sample. Ou seja, eu tenho 3 anos e meio de histórico em dados desconhecidos. Pô. Isso é muito bom, é um teste que ele tem um grau de incerteza muito alto. É diferente de eu rodar uma otimização onde o meu algoritmo ele conhece todos os dados. Aqui eu tenho 3 anos e meio de dados desconhecidos. Então, o resultado disso aqui, desses períodos em azulzinho, ele é muito valioso. Porque eu tenho certeza que eles não estão overfitados, porque os dados não aprenderam aqui, eles aprenderam aqui. Aqui eles só foram validados. Tá? E o que é isso aqui? Live trading. Quer dizer que, no final, aí a gente vai aprender a medir isso aqui, se esses resultados foram bons, no final eu vou rodar uma última otimização. Aqui, nos últimos 1 ano e meio, meus dados acabam aqui, né? Em 2020. Eu vou rodar uma última otimização e essa melhor parametrização vai ser rodada no Live Trade. Desde que o meu WFA tenha sido satisfeito, tá? Existe uma outra abordagem para isso aqui que a gente vai discutir quando eu mostrar um WFA, na verdade, para vocês. Não necessariamente eu vou usar essa configuração para cá. Existe uma variação disso, tá? Mas o WFA diz que é isso que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que pegar e essa última otimização aqui e jogar para o Live Trade. E isso é chamado de Pre-Live Optimization, tá? Essa última otimização é chamada de Pre-Live Optimization, que esses parâmetros eu vou jogar para o Live Trade. E aí, beleza, qual que é a diferença desse para esse? Aqui eu não estou usando 3-1, aqui eu estou usando 4-1. Aqui, ó. 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, e aqui eu continuo em 1 semestre, né, de out of sample. Ou seja, como o meu período agora ele já não é mais de 2 anos, né, aqui eu tinha um período de 2 anos, né, 1,5 de teste, meio de validação. Agora eu tenho 2,5, né, eu tenho 2 de teste, meio de validação. Eu não consigo fazer tantos steps assim, porque o meu histórico ele é limitado. Aí acaba que eu não tenho mais
7 steps, eu tenho 6 steps aqui, ó. Tá? A única diferença é essa, tá? E aí você tem que avaliar. Se você... Aqui eu tenho uma significância estatística maior no meu período out of sample, porque eu tenho um semestre a mais de dados avaliados. Porém, eu tenho uma significância estatística menor no meu in-sample, porque eu otimizei em 1 ano e meio, e aqui eu estou otimizando em 2 anos. E aí entra aquela discussão do trade-off, entendeu? Aqui eu vou ter 3 anos só de out of sample, né? 6 semestres. Só que, em tese, a minha significância estatística ela é maior dos dados otimizados. Então, eu posso acreditar que talvez a melhor parametrização aqui ela tenha mais significância estatística. Mas e aí o nosso trade-off lá, o que era? Significância estatística versus ciclo de mercado. E por que o WFA ele é bom para a gente avaliar aquele trade-off? Porque eu não estou... Quando eu for pegar a minha parametrização de live trade, eu não estou otimizando aqui em 2016. Eu não estou otimizando para cá. Esses dados não me importam. Eu estou otimizando daqui, ó. Daqui para cá. 2019 para cá. Ou seja, eu estou otimizando nos últimos 2 anos. Em tese, esses dados são mais adaptados ao ciclo que eu vou ter agora, tá? E isso me dá uma adaptabilidade melhor ao ciclo de mercado, do que eu rodar uma otimização, do que a maioria das pessoas fazem, né? Roda a otimização completa e o melhor resultado eu vou para o live trade. Porque eu estou usando dados aqui que talvez eles não interfiram no meu modelo, tá? Ou então talvez a minha melhor parametrização esteja sendo influenciada por esses dados e elas não deveriam estar sendo, tá? Então esse é um outro benefício do WFA. Beleza, e aqui eu tenho com 6 steps, com 7 steps e com 6 steps, mas, pô, cara, eu queria testar mais, eu não tenho ainda muita confiança se esses dados out of sample são suficientes. Ok, vamos aumentar os steps. Aqui eu tenho uma outra configuração, com 12 steps, mas aí eu já tive que fazer um rearranjo aqui nos meus dados, né? E aí, ao invés de eu testar semestres, eu estou testando trimestres, né? Ou seja, eu estou testando quadrimestres aqui, né? Ou seja, aqui, quando eu estou falando de 2016/4, quer dizer que eu estou testando de janeiro até abril, tá? E aqui é de maio até agosto. Ou seja, aqui eu botei o primeiro semestre e aqui eu estou botando o mês final, tá? Ou seja, eu vou testar os 4 primeiros meses, depois mais 4 meses, depois mais 4 meses e depois mais 4 meses de out of sample. Porque dessa forma eu consigo aumentar o meu número de steps, porque eu estou diminuindo aqui o meu período. Ou seja, antes aqui eu tinha um período de 2 anos, aqui de 2 anos e meio, aqui eu tenho um período de 1 ano, aqui ó, 1 ano em sample e 4 meses out of sample. Ou seja, eu estou diminuindo a significância estatística do meu out of sample, mas eu estou aumentando o meu período out of sample como um todo, entendeu? Essa é a sacada. E aqui a mesma coisa, só que aqui eu não estou usando 3:1, eu estou usando 4:1. Ou seja, eu estou usando aqui ó, 1 ano mais 4 meses e mais 4 meses de out of sample. Ou seja, eu estou usando 1 ano e 8 meses ao todo, e aqui isso vai me dar uns 11 steps, tá? Beleza, esse é o racional do WFA e é exatamente isso que eu faço, cara. Eu rodo, qual é a configuração que eu mais gosto aqui? Essa. Tá dizendo, quer dizer que é a melhor? Não, eu rodo algumas, tá? Por padrão, a primeira WFA que eu vou rodar esse aqui. Aí, e muito provavelmente, eles vão ter resultados iguais, tá? Se a estratégia for boa, ou se ela for ruim, eles vão ter resultados iguais, tá? Não vai ter muita diferença disso para isso. Você preferencialmente usa essa aqui quando tem menor frequência de trade, tá? Mas também não é uma regra. Eu particularmente gosto dessa, mesmo tendo uma significância de trade boa, tá? Uma estratégia que tem 3.000, 4.000 operações ali ao longo dos 5 anos, tá? Eu gosto, essa é a minha preferida. Mas eventualmente eu rodo essas aqui com 12 também, tá? E é bom rodar mais de uma, tá? Rode esse WFA aqui, depois roda esse, só que é um negócio bastante trabalhoso, a gente vai ver ali na próxima segunda-feira, né? A gente vai fazer isso aqui ao vivo, tá? É um negócio bastante trabalhoso. Só que, cara, isso aqui te dá muita confiança para ir pro live trade. Se você quer, cara, isso aqui dá muito trabalho, eu vou rodar
Cara, olha quantas otimizações eu vou rodar aqui. Aqui eu vou rodar 7 otimizações e cada uma delas eu vou pegar os dados e vou catalogar. No final eu vou fazer uma conta. Dá trabalho? Dá trabalho, pô. Mas para ganhar dinheiro não é fácil, né? Pô? Tem que ter trabalho. E essa aqui que é pior ainda, que tem 12, né? E aí existem ferramentas que facilitam isso. E o próprio One, ele tem um WFA, né, automático. Só que, assim, sinceramente, eu não uso o One e, pelo que eu já vi, ele faz um WFA que é totalmente fora do que eu prego e do que a literatura prega, tá? Olha só isso aqui. Isso aqui vocês têm mais familiaridade, porque vocês já viram várias vezes. Isso aqui é um WFA, né? Ou seja, o que é o verde aqui? É o in-sample e o azul é o out of sample. Isso aqui para 5 anos, né? Cara, um out of sample de 2 meses, qual que é a significância estatística disso aqui? Nenhuma. Quantos trades tem aqui dentro? Qual é a chance disso aqui ser fruto de acaso? Aí é altíssimo. Aí tem vários steps aqui, né? Tem 17. Acho que tem 17. Tem 17 testes aqui, né? Só que essa configuração é muito ruim. Eu acho que dá para configurar isso no One. Você consegue configurar, e aí alguém que já usou me corrija se eu estiver falando besteira. Eu Dá para tentei configurar fazer, assim, Caio. só que o out of sample é no máximo 3 meses. Até conversei com o Vilela e ele falou que está como limitação mesmo e que ele não ia mexer nisso agora. Sim, eu já tentei fazer uns testes aqui para ver se o One ele era parametrizável nesse nível, né? É 3 meses o máximo do out of Aí sample. eu vi que dava para mexer, só que eu via lá que nunca passaria de 3 meses. E aí tá explicado agora, é o máximo dele, né? E aí ele varia a quantidade de steps e de stages, mas ele não mexe no out of sample. Para mim, o 3 meses, dependendo da frequência de operação da sua estratégia, pode ser aceitável, 3 meses, tá? De out of sample. O problema de você fazer um out of sample muito curto é que você... Vamos pegar aqui uma estratégia que faz 1.000 operações, 3.000 operações. Vai ser difícil fazer de cabeça nessa conta. Mas imagina que você tem 30 operações no out of sample, 40, 50. Assim, por mais que seja bom o resultado, ele não vai ter muita confiança, entendeu? Porque a significância estatística é baixa. E é por isso que aquelas estratégias que operam muito pouco, elas têm uma significância estatística menor e você precisa partir para outras abordagens de validação, como aquelas time frame, ativo diferente, mercados diferentes, etc. Porque, por mais que o seu teste passe em tudo, ele tem um grau de confiança menor, tá? Não quer dizer que a estratégia não é boa, tá? Muito pelo contrário. Existem estratégias que são excelentes com uma baixa frequência de operações. Só quer dizer que o teste ele é menos confiável, tá? Justamente por conta lá do teste da moeda, da significância estatística, etc. Tudo que a gente já falou aqui, para não ficar muito repetitivo. Então, o WFA é isso aqui. Ó, e aqui, cara, isso aqui é uma mão na roda, porque ele faz automático. E aí, ele dá aqui os resultados do in-sample, o resultado do out of sample. Isso aqui a gente vai estudar na próxima aula, tá? Como que eu não quero nem entrar nesse detalhe, porque isso aqui é uma outra coisa que eu não gosto do One. Ele está avaliando aqui lucro, né? Eu acredito, R$287 no in-sample. Não sei, deu 1.500 isso aqui, talvez não seja lucro. Não sei, eu tenho que olhar com calma isso aqui. Ou então talvez ele esteja usando a métrica de avaliação, né? Não sei. Mas eu tenho algumas métricas, e aí algumas métricas são algumas daquelas métricas customizadas de performance que a gente falou na última aula, que a gente vai usar para fazer a avaliação do WFA, tá? Então, isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui que o One faz. Cara, isso aqui, o Erickson sabe, a gente já tentou implementar isso aqui, ele até iniciou. Falando aqui, antes de eu começar aquele projetinho lá dos fundos de investimentos, eu sou viciado em WFA, né, cara? Eu rodo uma estratégia e aí, porra, eu vou logo faço lá os testes de distribuição de resultados, distribuição de parâmetros e vou rodar WFA. Aí tem dias que tem semanas que eu passo o dia inteiro fazendo WFA. Passava, porque agora eu faço automático. Mas eu fazia tudo na mão, né? E, cara, é custoso e dá trabalho. E aí eu tava concebendo uma ferramenta para fazer isso automático do jeito que eu faço, do jeito que a literatura prega, com as métricas customizadas de performance. Só que é muito difícil implementar isso aqui. Ou seja, quando você roda uma otimização, você tem que pegar a melhor parametrização desse período aqui, pegar esses dados e rodar um backtest aqui. Pega a melhor parametrização desse período aqui, roda
um backtest nesses 2 meses. E isso você pode variar, né? Aí você varia o número de steps, varia o número de in-sample, varia o número de out-of-sample, ou seja, a complexidade dessa implementação é muito grande. E eu admiro muito o Vilela por ter implementado isso aqui, porque dá para fazer, dá, mas é muito trabalhoso isso aqui. E aí ele já dá os resultados mastigados aqui, etc. Embora não seja o jeito que eu faço, né? Mas aí eu estava trabalhando numa ferramenta para fazer isso, integrada à MetaTrader. E aí eu comecei a trabalhar nesse outro projeto, e aí eu, cara, fiquei totalmente sem tempo, porque isso aqui ia me demandar muito esforço de desenvolvimento. E aí, nessa mesma época, eu trocava ideia com o Erickson, que está aí. E aí ele falou, cara, vou tentar implementar alguma coisa nesse sentido. Eu falei, beleza, eu não consigo te ajudar codando, mas eu consigo te ajudar nas orientações do jeito do que deve ser feito, né? E aí ele até começou, ele já tinha extraído os dados lá, mas para ele deu uma parada aí também, né? Mas provavelmente ele está enrolado com outras coisas também. Falta de tempo, cara, mas é bem difícil de fazer mesmo a abordagem. Complexo, é muito complexo. Isso, e assim, cara, a gente é uma ferramenta, é uma análise que não existe no mercado, tá? O One é a coisa mais próxima que eu já vi de alguma coisa automatizada, que já dá um resultado legal, embora não seja o jeito que eu faço. O Robot Crowd lá e o Stark tem também, bem bacana, viu? Eu já vi o do Stark. O Stark ele tem um negócio do WFM, e o WFM a gente vai ver na próxima aula. Dinâmico, bacana. Ele já te mostra qual que é a melhor Robot Crowd lá, ele é feito em cima de uma biblioteca que tem disponível no MQL5 lá. Eu já vi essa biblioteca. Criada por um russo lá. Eu vi quando eu estava tentando desenvolver, né, isso, aí eu pesquisei. Antes de desenvolver, eu queria usar alguma solução pronta, né? Aí eu achei essa biblioteca que tem lá no MQL5, lá no site, que ele implementa um WFA. Só que, enfim, e ela é paga, né? Eu não contratei, porque eu estava fazendo na mão, etc. Talvez eu iria até comprar ela para ver como que ele fazia. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto com o pessoal do fundo lá, e aí a gente comprou uma ferramenta que ela é muito completa. Ela também não faz do jeito que eu faço, porque ela é cheia de métricas proprietárias dela, que é o WFP, que é o Walk Forward Pro, que é da Trade Like a Machine, que é uma ferramenta cara, tá? Ela custa $500, é caro para pessoa física, assim, né? Custa $500, uma licença anual para você rodar em uma máquina, se eu não me engano. E até atualmente eles não vendem mais a licença se você não comprar a consultoria deles. Então o WFA é um negócio complexo que o cara que pega e compra a ferramenta, ele não vai saber mexer, não vai saber analisar, ele vai rodar lá, mas não vai tirar nenhum insight valioso daquilo se ele não tiver uma consultoria de fato, se ele não souber o que é in-sample, out-of-sample, o que ele tem que testar, o que ele tem que otimizar e tal. É um negócio complexo, é um negócio avançado. E aí hoje em dia eles não vendem mais a ferramenta, só a licença, né? Você tem que comprar uma consultoria deles. E isso é uma galera gringa, né? Lá dos Estados Unidos. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa dessa ferramenta. Eu vou mostrar essa ferramenta para vocês e como que ela... Primeiro a gente vai fazer todo o WFA na mão, né? E depois eu vou mostrar... A ferramenta ela é bacana porque ela tem uns recursos gráficos, né? Ela monta o gráfico do out of sample, entendeu? E aí é bacana, mas embora ela não use, por exemplo, o WFE, que está aqui, que é a métrica que a gente vai usar para avaliar o WFA, essa ferramenta não usa o WFE. Ele tem uma métrica proprietária deles lá que eles também não dizem o que é o cálculo. Ele tem um reloginho que diz assim, ó, bom, ruim, mais ou menos, excelente, e aí você não sabe o que fez ali, você tem que acreditar, né, na métrica deles. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, acho que era isso. Aí na próxima aula a gente vai fazer o WFA na mão, tá? Vai ser... Tragam água, porque vai ser trabalhoso para você. E aí, se der tempo, eu já mostro o WFP também, da Trade Like Machine, senão eu mostro na outra. Mas eu vou mostrar para vocês como funciona, e aí na próxima aula a gente já vai entender o cálculo, quais são as métricas que são interessantes de coletar no in-sample e no out-of-sample, e o cálculo do WFE, para no final dizer, cara, passou ou não passou. E aí,